que aparece ao vivo. Olha, agora vai. Bom, estamos ao vivo. Boa noite àqueles que já estão no nosso canal do Coletivo Transforma MP, no YouTube. Hoje temos uma presença super especial, o professor Alisson Leandro Mascaro, ele que é jurista, escritor, professor de filosofia do direito pela USP, autor de diversos livros, como Introdução ao Estudo do Direito, Crise e Golpe, Estado e Forma Política, Filosofia do Direito, se eu não estiver enganado, né, professor Alisson? Isso. Filosofia do Direito e outros mais. Um nome de peso aí na teoria crítica do direito no Brasil, talvez o pensador mais importante do Brasil nessa questão. Professor Alisson, nós agradecemos de coração o senhor ter aceitado esse convite. É uma honra para nós do Coletivo Transforma MP ter o senhor conosco, e saiba que o senhor tem sido aí um horizonte para nós, no nosso atuar diário, na nossa resistência na luta pelos direitos democráticos. Estimado doutor Gustavo Costa, eu quero cumprimentá-lo neste momento, cumprimentando a todas e todos que nos acompanham nesta ocasião, e quero dar a minha saudação muito especial ao coletivo Transforma MP. Eu que tenho tantos anos de amizade, de luta, de companheirismo, tantos alunos meus que hoje estão no Ministério Público, enfim, um carinho muito grande pelas lutadoras e lutadores do Ministério Público, seja de São Paulo, seja de todo o Brasil. É muito especial vê-lo nessa luta, é muito especial vê-lo neste trabalho que abre horizontes e que faz a crítica necessária do nosso tempo. Dentro das instituições, é preciso pensar também o impacto das instituições fora delas. E, portanto, eu parabenizo o coletivo por todo o trabalho realizado. Muito obrigado, professor Alisson. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas que tenhamos com o senhor, e espero também que, num futuro muito próximo aí, possamos também ter um encontro presencial. Professor Alisson, convido, antes de tudo, a todos os amigos e todas as amigas que estão nos assistindo, que deem o like no nosso vídeo, se inscrevam na nossa página para receber as notificações das nossas próximas lives, nossas próximas conversas. Temos tentado aí contribuir com o debate jurídico e político que tem aí se mostrado no nosso dia a dia. Professor Alisson, numa das últimas conversas que nós fizemos com o professor Pedro Serrano, com o professor Lênin Streck, uma das nossas associadas mencionou que a obra, né, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, é uma obra muito importante para talvez nós tentarmos entender a nossa realidade, né? Que, de fato, segundo essa nossa colega, Daniela Mendes, que é procuradora do trabalho, nós vemos a história novamente se repetindo como farsa, né? E após essa fala dela, eu fui novamente visitar a obra e encontrei ali algumas passagens muito interessantes e que retratam um pouco do que nós estamos vivendo hoje, né? Algumas delas muito rápidas. Após a Revolução de 48, rapidamente todas as classes e todos os partidos políticos se uniram ao Partido da Ordem contra a classe proletária, né? Que rapidamente foi alijada do debate político, das decisões políticas, e rapidamente adotou-se o lema: propriedade, família, religião e ordem, né? Então, voltou. Após a eleição do Luiz Bonaparte, né, que teve o apoio da burguesia na época, o Luiz Bonaparte, que nunca escondeu as suas tentações autoritárias, né, foi apoiado pela burguesia na sua eleição. Durante o seu mandato, se criaram diversos conflitos entre ele e os partidos parlamentares, né? No parlamento havia o Partido Social Democrata, que era o partido que
aquele partido que, segundo Marx, acreditava que poderia mudar a sociedade pela via democrática, essa classe social, né, que ele chama de pequena burguesia, estaria acima das contradições de classe, que ela seria uma classe que seria o elo entre as duas outras, que seria aquela classe que levaria à conciliação, né? E durante esses conflitos que se geraram entre o poder executivo e o poder legislativo, vê-se que o regime político ele vai se desmantelando e a burguesia, né, as elites da época, passam a apoiar um regime autoritário, passam a abandonar aqueles direitos e garantias, liberdades civis, que ela mesma tinha lutado para que fossem implementados desde lá da época da Revolução de 1789, né? Vemos também o apoio ao Luiz Bonaparte do lumpenproletariado, Sociedade 10 de Dezembro, que acompanhava o seu líder nos seus discursos de ordem, religião, família e propriedade, né? Com a corrosão do regime parlamentar, nós vemos o rompimento definitivo da burguesia com os seus partidos no parlamento, né? E os pedidos por estabilidade, por paz social. Vemos a adesão da aristocracia financeira ao projeto bonapartista, da burguesia industrial no segundo momento. Burguesia industrial essa que apenas se incomodava com a perturbação dos seus negócios privados, muito antes do que se preocupar com a democracia, com o Estado democrático, com o regime legal e etc. Com o golpe militar que se consuma, a dominação é exercida com a preponderância do exército, né, com a força das armas, com a Sociedade 10 de Dezembro, que era aquela sociedade que agredia as pessoas na rua, etc. e tal, e com os sacerdotes, né, que Marx chama de padrecos. Pergunto para o senhor, desculpa pela introdução longa, professor Alisson, é a história se repetindo como farsa? É impressão minha ou, de fato, há muitas similaridades com os dias de hoje? Doutor Gustavo, eu agradeço esta reflexão inicial, que dá ensejo de dizer que este texto escrito por Marx, lá na segunda metade do século XIX, que é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, falando do golpe que Luiz Bonaparte deu em plena França já burguesa. A França já era burguesa. Este livro, eu digo aos meus alunos na USP, que é talvez a obra fundadora da melhor ciência política contemporânea, porque este livro nos mostra efetivamente que o que organiza o Estado, o direito, as instituições, não é o altar da legalidade, não é aqui a sacralização das instituições, muito pelo contrário, é o interesse do capital e é o interesse das classes que não querem perder poder nem posição relativa em relação às outras. Então, o que Marx já aponta nesse livro, efetivamente, é o fato de que as instituições são jogadas fora, são abandonadas a todo momento, e o caso de Luiz Bonaparte foi exemplar nesse sentido, toda vez que o capital se vê ameaçado. Isto, de pronto, faz entender e faz aqui vislumbrar que aquele caso que nós chamamos extremo do fascismo e do nazismo na primeira metade do século XX, e que muitos, infelizmente, até hoje consideram que é uma aberração dentro da história do capitalismo, no final das contas, não é aberração, é muito pelo contrário, o padrão. E não foi a primeira vez que se teve aqui uma experiência com o fascismo e o nazismo de rasgar as instituições burguesas para fazer valer o interesse burguês. Napoleão Bonaparte, melhor dizendo, Luiz Bonaparte, lá nos meados do século XIX, foi exatamente algo nesse sentido. Portanto, agora é a tragédia. Esta tragédia eu aponto em muitos textos e reflexões, falei sobre isso num livro relativamente recente, que é Crise e Golpe. A tragédia de todos nós é que nada garante o capitalismo liberal, as instituições jurídicas como elas estão se apresentando em algum momento. Estas instituições são jogadas na lata do lixo da história toda vez que elas se opõem ao capital. O que aconteceu com o Brasil nestes últimos anos, o que se passou com o Brasil também, de modo cristalino, com o golpe de 1964,
E com tantos países no mundo, porque vejamos que o Chile, de Salvador Allende, foi um fenômeno exemplar dessa tristeza. Os gregos, que sofreram um golpe dos coronéis, foi um golpe militar na década de 70. Por todo lado do mundo, o que nós vemos é esta hecatombe institucional. E não vale também falar que o capitalismo central ele está imune a isso, porque também o capitalismo central faz o mesmo. Este George Bush filho, que hoje nem é considerado um líder tão maléfico, porque o sucedeu depois de algum tempo o Trump, então sempre tem alguém pior, mas o George Bush filho ganhou uma eleição de modo fraudado. Ele perdeu a eleição dos Estados Unidos no ano de 2000 para o Al Gore. E, no entanto, vai fraudando aqui uma votação lá nos Estados Unidos, há estados que votavam ainda furando cartolina. E aí as pessoas furavam no Al Gore e o chefe da sessão lá de contagem eleitoral falava: este furo do Al Gore é do George Bush. E aí, mediante esta fraude, ganhou uma eleição. E, efetivamente, as instituições funcionam para o capital, e o capital na sua fração mais poderosa, ou seja, sequer os Estados Unidos estão vivendo um regime de legalidade historicamente. Nenhum país do mundo. É bom que se lembre também, logo de pronto aqui, uma coisa relativamente esquecida. Houve um certo golpezinho, parecido com o do Brasil de agora, na Austrália, no início da década de 70. Pouca gente lembra deste golpe. Um governante australiano relativamente autonomista, relativamente de posições progressistas, um pouquinho distinto, então, da subordinação aos Estados Unidos e à Inglaterra, que foi colonizadora da Austrália. Esse sujeito foi apeado do poder em pouquíssimo tempo, exatamente para reconverter a Austrália sob órbita estadunidense e inglesa. Então, esses pequenos golpes são constantes e grandes golpes acontecem muitas vezes. Por que digo isso? Para começar esta reflexão. Porque se o golpe fosse uma coisa muito extraordinária, quase que nós dormiríamos tranquilos, porque, via de regra, então, o normal nos garantiria. E só a aberração é que traria aqui problema para nós. O que ocorre é que, constantemente, o capital destrói as instituições. E aquelas e aqueles que são do campo jurídico talvez tenham a pior dificuldade de entendimento de todas as pessoas. Porque quando eu conto para um pobre que as leis não valem a todo momento, ele sabe disso. Ainda que ele não tenha teoria nenhuma, ele não leu livro nenhum, ele não conhece filosofia, nada disso, ele tem a percepção prática de que, no final das contas, não tem lei que garanta quando tem na cabeça dele uma arma. Então, a arma é mais forte do que a lei. Isso sabe uma pessoa do povo. Quem deixa de saber disso, via de regra e com tristeza, eu falo isso, é o jurista, porque o jurista passa a acreditar no que contam para ele, que existe norma jurídica, existem instituições, existe a Constituição, ela dá direito à habitação, então as pessoas poderiam bater na porta de algum órgão público e requerer a sua casa, e efetivamente faz 30 anos, mais de 30 que temos a Constituição de 88, já vamos para 32, 33 anos de Constituição, e até hoje 45 milhões de brasileiros e brasileiras não têm casa, e o direito está lá, cristalino, escrito de modo exemplar na Constituição Federal do Brasil. Então, o que eu quero dizer aqui é que o jurista que se engana, acreditando que as instituições nos garantirão, efetivamente os golpes existem, e não é que as instituições elas tentam resistir ao golpe, em algum momento elas são atravessadas. Estimado Gustavo, e você que me acompanha, é pior do que isso. As instituições organizam os golpes. Então, com o Luiz Bonaparte, não foi que o judiciário foi contra o golpe, resistiu heroicamente. Foi peça do golpe. Em 64, quem não foi peça do golpe dentro do judiciário brasileiro foi extirpado do judiciário em 3 tempos. Mas, via de regra, a maioria era a favor do golpe. E nos dias de hoje, esta é a minha tese central destas últimas obras e livros, quem gestou mais ou menos a nossa destruição institucional dos dias atuais não foi gente muito afastada do campo jurídico, foram juristas. Muitas vezes, inclusive, juízes, promotores, enfim, operações midiáticas que por aí existiram para tentar esgarçar uma certa ordem jurídica existente em favor de sei lá o quê, uma ordem melhor, ou então esses discursos por aí vêm, família, Deus, tradição, em geral de gente que não podia falar de Deus, nem de família, nem de tradição, porque lhes falta tradição, abunda a quantidade de famílias em quem prega uma família só,
e Deus parece que está muito longe dessa discursividade das pessoas. Ao menos é muito estranho ouvir gente falar de Jesus Cristo com uma arma na mão. É bem estranho, bem longínqua a imagem que vai de Jesus 2000 anos passados, um homem do amor, para as pessoas que hoje andam matando pessoas de pele distinta da sua, gente de orientação sexual divergente da sua, pessoas que nasceram em outro país, e essa gente xenófoba, essa gente preconceituosa, que se invoca ser cristã, eu diria que se Jesus voltasse à Terra, choraria também por essa gente. Com certeza. E isso que o senhor está falando até coincidentemente vai um pouco ao encontro da segunda pergunta que eu preparei aqui para fazer para o senhor, né? O título da questão seria Bolsonaro ou as instituições? Porque, que nem o senhor disse, né? Nós tivemos uma redemocratização, muito entre aspas, né? Em 1988, uma redemocratização que foi um acordo por cima. Nenhum dos crimes da ditadura foi punido, nenhum torturador foi punido, não que eu acredite na punição como uma panaceia para nada, mas o fato é que os crimes praticados pelo Estado não foram perseguidos, não foram punidos, etc. Bom, após 88, tivemos períodos neoliberais, tivemos períodos mais social-democratas, tivemos períodos de avanços, períodos de retrocessos. Só que, mesmo nos governos mais populares, mais social-democratas, nós tivemos um aumento exponencial da morte de jovens negros periféricos nos bairros pobres do Brasil, inclusive por forças policiais, por forças do Estado democrático, né? Essas mortes só aumentam e estão cada vez mais naturalizadas, nem se diga nos dias de hoje, né? Temos uma guerra às drogas que é absolutamente insana, que é a responsável, eu costumo dizer, a minha dissertação de mestrado é sobre esse tema, eu costumo dizer que a guerra às drogas ela é uma política responsável pelo desrespeito e pela violação de todos os direitos humanos possíveis e imagináveis previstos na Constituição e nas declarações internacionais de direitos humanos, né? E isso vem ali desde 88, passa pelos governos neoliberais, passa pelos governos mais populares e não cessa, né? O encarceramento em massa, que hoje nós temos talvez 1 milhão de pessoas pobres encarceradas, pessoas que estão tendo sua liberdade negada, inclusive hoje, em época de pandemia, que é uma verdadeira sentença de morte para quem está nas masmorras medievais que ainda existem no Brasil. Bom, tivemos então um golpe de Estado em 2016, um impeachment sem crime de responsabilidade. Tivemos aí a partir de 2016, sim, um desmantelamento do regime de proteção social, uma reforma, que eu não chamo de reforma, uma deforma, né, uma deforma trabalhista, uma deforma previdenciária, um ataque ao sistema único de saúde, ao sistema de assistência social, principalmente com essa PEC de teto de gastos, né, que é uma PEC que impede o investimento público e, consequentemente, atinge de forma feroz os mais pobres, os mais necessitados. Tivemos aí a Lava Jato promovendo tudo que foi agressão e violação aos direitos penais, processuais penais. Isso o senhor mostra de forma muito detalhada no Crise e Golpe, né, que eu tive o prazer de ler. O processo farsesco e arbitrário contra o Lula, né, sua prisão ilegal, o seu alijamento de participar da eleição, né? Aqui também não é uma defesa das suas políticas, do seu partido, não estamos falando aqui como eleitores, mas estamos falando como juristas, né? Como pessoas que trabalham com o direito, e o fato objetivo colocado por juristas brasileiros e estrangeiros é esse, que o processo foi farsesco e que o seu alijamento da eleição foi uma fraude, né? E, por fim, a eleição de um presidente inconstitucional. Eu costumo dizer que é um presidente inconstitucional. Por quê? Porque ele odeia a Constituição.
um presidente que defende a tortura, que defende a ditadura, enfim, defende a morte de opositores, a prisão de opositores, só pode ser um presidente inconstitucional. Tudo, absolutamente tudo isso que eu falei, aprovado pelo Congresso, aprovado pelo Supremo, afiançado pelo Supremo, feito por órgãos, que nem o senhor disse, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, tudo encampado pela mídia, né, que usou e continua usando essas operações de forma espetaculosa. Ou seja, esse desmantelamento do regime constitucional vem muito antes de Bolsonaro. O Bolsonaro digamos assim, é o toque final, né, desse regime que respeita muito pouco a Constituição. Então eu pergunto para o senhor, professor Alisson, Bolsonaro ou as instituições? Meu prezado doutor Gustavo, esse momento no qual nós efetivamente chegamos a uma posição extrema na política, revela a tragédia daquilo que é a formação social, política e econômica do país. Mas também revela, ao mesmo tempo, a forma que organiza a sociedade, e aí a tragédia do Brasil e de qualquer lugar. Eu quero poder explicar esta minha proposição de um modo claro para quem nos acompanha. Existem circunstâncias e existem problemas que são típicos de cada país. A expressão que se usa em termos teóricos, na sociologia, na história, nas ciências sociais, de modo geral, para falar de cada país, a expressão que se usa é formação social. Então, nós dizemos, o Brasil tem uma formação social, ele teve uma história de colonização por Portugal, ele tem uma religião que originalmente foi majoritária, ele escravizou indígenas, negras e negros africanos. Então, tem uma história, ele se formou assim, é uma formação. Os Estados Unidos têm outra, Portugal tem outra, o Japão tem outra, e cada um tem a sua, basicamente. Então, há várias formações, mas há formas sociais gerais para todos os países e regiões. Então, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, em Angola, se uma pessoa quiser um pão para matar a sua fome, ele tem que comprar o pão, porque não lhe dão o pão dizendo, o pão é para quem tem fome. Existe uma forma social trágica, da qual as pessoas não falam, não veem. É um elefante na sala. As pessoas estão brigando porque o seu quadro está pendurado do modo correto ou incorreto, e tem um elefante na sala onde as pessoas brigam por causa de quadro. Muito bem, esse elefante na sala é o fato de que a sociedade capitalista ela é organizada mediante a propriedade privada. E a propriedade privada é a apreensão da riqueza e do capital nas mãos de alguns poucos contra a maioria. Esta forma é geral, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Angola. É a mesma forma social. Só que cada país se arranja de um jeito. Então, em Portugal, devido ao fato de que, em algum momento, entrou para a União Europeia, o país tentou ser relativamente de bem-estar social, e em outros países, como o Brasil, Estados Unidos e Angola, em um certo momento, não havia essa dinâmica, mas Angola tentou ser socialista. Enfim, há formações as mais variadas, mas em qualquer lugar, quem tem dinheiro compra e quem não tem é comprar. Isso aqui é a tragédia. Por que estou falando nesse sentido? Porque metade do problema hoje do nosso país é da nossa formação social, e metade do problema é da forma social. Qual é a metade da formação social? A metade da formação social é o fato de que, efetivamente, o nosso país se estrutura em uma certa organização de subjetividade, de relação social, de mando, de uma maneira bastante autoritária. Então, nós vivemos, efetivamente, uma sociedade que é conservadora. E isso a gente vê por qualquer lugar. Uma sociedade machista, racista, homofóbica, não era xenófoba e passou a ser. É uma coisa muito peculiar, porque a formação vai mudando. E o Brasil, historicamente, não falava nada contra estrangeiras e estrangeiros. Até pelo contrário, recebia bem essa gente. Mas hoje tem um ódio mortal contra haitiano, contra boliviano. Enfim, destila aqui uma recepção que faz diferença entre se vem de país rico ou se vem de país pobre. Se vier da Escandinávia, será muito bem tratado. Se vier da Bolívia, será castigado lá no Brás, numa semi-escravidão, num serviço análogo, um trabalho análogo ao escravo.
Então, efetivamente, nós somos até hoje relativamente despontantes no sentido de xenofobia, coisa que a gente não era. Mas todo esse quadro é um quadro muito triste e que se organiza no sentido de confirmar suas posições. Então, quando se vê uma eleição como esta de 2018, totalmente eivada de inconstitucionalidade, Lula não devia estar preso, ele foi efetivamente alijado de uma campanha eleitoral e toda a organização eleitoral do Brasil estava no período de uma tensão extraordinária, de um controle dos meios de comunicação, de um controle num cabresto apertado do capital. Muito bem, neste quadro, quando se opõe qualquer um, alguém que diz assim, eu chegarei e arrebentarei, eu tenho a arma na mão, então a arma na mão, isto é o que resolve, as pessoas votam nisso. E o que é isso? É uma sociedade que, na sua formação social, é uma sociedade de gente fraca. E exatamente, eu vou dizer uma coisa aqui, que espanta, às vezes, o senso comum. Quanto mais alguém é o fortão, quanto mais alguém é o machão, quanto mais alguém é o bravão da história, mais ele tem dificuldades de autoafirmação, mais problemas psicanalíticos profundos tem essa pessoa, porque se vivesse de modo relativamente razoável, ele diminuiria o grau dessa tensão existencial na sua própria vida. Então as pessoas têm que provar a todo momento que podem matar as outras, o mundo vira uma luta, as pessoas têm que mostrar que são aguerridas a ponto de combater qualquer um que esteja do lado. Isso é sintoma de fraqueza, isso não é sintoma de força. O forte, efetivamente, é quem nem bate, porque nem batem nele. Então, efetivamente, nós estamos aqui no levante das pessoas frágeis. E isto é a mesma coisa do fascismo e do nazismo. Isto é a mesma coisa do 18 Brumário. Eu gostei muito de sua proposição inicial, quando leu lá que Marx dizia que camadas extremamente depauperadas da sociedade alemã e da sociedade francesa, naquele caso ele falava dos franceses de Luiz Bonaparte, mas também falou da Alemanha, da social-democracia daquele tempo, que vinha se formando com La Salle. Essa gente depauperada, essa gente exasperada pela vida, exatamente como prova de que não está tão por baixo, bate em quem seja mais fraco. Então é o judeu, é o estrangeiro, é alguém que não tem a religião daquela pessoa. Nós já estamos no século XXI. Era para nós já chegarmos, porque o iluminismo é um fenômeno do século XVIII. Ele não precisa nem ser socialista para acontecer, ele é um fenômeno da burguesia. Mas o iluminismo já ensinou para nós que a gente não precisa e não deve ser fanático religioso. A gente deve ter um sentimento fraterno com as pessoas, humanista. Nós temos que efetivamente superar aquela cegueira das religiões para ter um sentimento fraternal para com o mundo. E muita gente, inclusive, fala, essa expressão não é tão chocante, ela é até usual. Deus é amor. Ora, se Deus é amor, o sentimento que emana de alguém para alguém é o amor. Muito bem, isso já vem desde o século XVIII, mas de lá até hoje, efetivamente, o que nós temos é uma organização de combate a quem tenha um pensamento racional, avançado e progressista. Multidões no mundo estão nas trevas daquilo que lhe ensinam sobre religião. Chega a ponto de ter gente que acredita que a Terra é plana. Isso é uma tristeza profunda, ou seja, nós não vencemos formações sociais mínimas que já deveríamos ter vencido há muito tempo. O resultado é que se alguém disser assim, eu sou de Deus e a Terra é plana, e outro se disser assim, eu estou pensando racionalmente, posso errar, posso acertar, aquele que erra muito, mas o outro nunca erra, e que é de Deus, e que vai matar quem é infiel, quem é ímpio, e qualquer coisa assim, vai o povo inteiro votar naquele que fala em nome de Deus. Ou seja, é efetivamente o túmulo caiado de Jesus, branquinho por fora e podre por dentro. Então, o que nós temos neste quadro é uma sociedade cuja formação é horrível. A nossa tem um grau de horror muito peculiar. Claro, todas têm, não tem nenhuma que possa se dizer isenta de horrores. Vejamos o que fez os Estados Unidos aí, recentemente, com a luta do movimento negro, com cidadãos e cidadãs negras. Vejamos o que faz a Europa, muitas vezes, as pessoas atravessam o mar Mediterrâneo para poder entrar na Itália, e o barco afunda, as pessoas morrem e ninguém salva. Efetivamente, as formações são horríveis, mas o pior, estimado Gustavo, é a forma, porque tudo isso não se deve à má vontade das pessoas, tudo isso não se deve ao coraçãozinho eventualmente deformado que tenham as cidadãs ou os cidadãos do mundo.
efetivamente, nós somos uma sociedade do capital. Esta sociedade faz com que 99% das pessoas trabalhem para dar riqueza para 1%. Esta sociedade é de exploração. Então, as pessoas pisam uma na outra, porque a sociedade é concorrencial. Se alguém não pisar em alguém, o outro pisa nele. Então, não tem jeito de organizar uma sociedade fraterna, solidária, uma sociedade humana, se as pessoas concorrem. E não é que concorrem para ganhar uma medalha de ouro ao final de uma corrida. Isso não me importa, que a pessoa faça aí uma Olimpíada para ver quem corre melhor. Isso, para mim, não afeta nada a estrutura social. As pessoas concorrem para ver se ganham o pão. As pessoas concorrem para ver se ganham o mínimo para poder comprar um remédio para um filho que está doente. Hoje, eu só vou olhar aqui a data do dia de hoje que eu estou falando nesta gravação ao vivo hoje, mas eventualmente para o futuro disponível para os que receberem esta garrafa no mar, quem sabe futuramente. Hoje, no dia 24 de junho do ano de 2020, neste dia eu li uma notícia muito triste nos jornais. Na Bolívia, as pessoas estão caindo no meio da rua com Covid-19, elas não conseguem chegar na porta do hospital e se chegam não tem estrutura para poder ser recebidas, elas morrem na calçada. E já existem por aí filmes, as pessoas de pé, meia hora, 1 hora, 2 horas, de repente, elas caem para trás e morrem. Efetivamente, a tristeza é profunda de observarmos uma sociedade como esta. E pior, esta sociedade só andou para trás. 6 meses atrás, ela recebeu um golpe tão horrível quanto o do Brasil, ou pior, porque foi um golpe, inclusive, com uma chantagem explícita, não deu nem tempo de fazer as malas. O Evo Morales teve que sair correndo, ou então seria morto. Olhem que quadro é este. Efetivamente, nós vivemos uma sociedade do horror. O problema é a forma social. Eu estou falando aqui, estimado Gustavo, eu não estou conseguindo ler as mensagens, mas vejo que há várias mensagens, mas bati o olho, vi 2 mensagens de queridos amigos, então peço desculpa porque eu não pude ler as demais, mas eu vi 2 promotores de justiça, queridos amigos do coração, Roberto Tardelli e Eduardo Valério, que tenho certeza têm uma proximidade com o coletivo e que mandaram mensagens aí. Eu, nesses tantos anos, desta amizade muito fraterna com estes 2 queridos companheiros e amigos, além de tantas outras promotoras e promotores, em um certo momento, eu quero dizer aqui, uma vez lancei um livro, que, aliás, foi exatamente o Crise e Golpe, um dos meus mais recentes, e no lançamento, o meu querido Roberto Tardelli esteve por lá e me deu alegria da presença muito ilustre e honrosa para mim. No final, nós fomos comer alguma coisa, tomar alguma coisa e conversar. Pois bem, ele me contou, naquele momento, uma história muito triste que passou-se na vida dele, de quando era promotor e viu por lá uma mulher muito pobre. O seu filho passou por condições de saúde as mais horríveis por falta de condição de habitação numa favela em São Paulo, uma comunidade de extrema periferia de São Paulo. Exemplos horríveis de como a formação social mata pessoas, aleija pessoas, ceifa vidas de pessoas. E o nosso querido Eduardo Valério, com tantas e tantas ocasiões que me dá alegria e a honra de ouvi-lo fazer tantas ações importantes no Ministério Público, neste combate dos horrores cotidianos da nossa vida. Eu tomo esses 2 exemplos apenas para dizer que há muito que lutar. Temos que lutar na formação, mas temos que lutar principalmente na forma. E quando chega na forma, aí é a tristeza, querido Gustavo e queridas e queridos que me acompanham. A luta na forma, ela quase não consegue se alcançar mediante as instituições, porque a propriedade privada, se um dia as instituições resolverem cumprir algo que é pequeno, nem é muito grande, que é a função social da propriedade, não é ilegal, nem é inconstitucional, pelo contrário, é constitucional. Toda pessoa que se formou em direito no pós-88 aprendeu isso. Certamente o Gustavo aprendeu isso no pós-88. Quem é formado um pouco antes aprendeu outra lição, mas teve que se atualizar no pós-88. Muito bem, a função social da propriedade, que não é nada, se as instituições jurídicas resolverem bancar esta normativa principiológica do direito e resolverem cumpri-la, as instituições jurídicas serão destroçadas. Ou seja, o dia que o Ministério Público, o dia que o Poder Judiciário, o dia que a OAB, a advocacia, nossos queridos defensores e defensoras
todas as nossas lutas, instituições do mundo jurídico. O dia que esse mundo jurídico resolver cumprir o mínimo que dá para fazer, inclusive com uma interpretação canhestra das leis, dá para tentar puxar para uma amplitude maior de garantia de direitos, no dia que se chegar a isso, tenham certeza, as formas sociais destroem o direito. O exemplo é o Brasil. O Brasil foi destruído. E, infelizmente, ou o povo se mobiliza e o povo efetivamente ganha poder, e só o povo luta pelo povo e transforma as coisas, ou efetivamente as instituições são muito fracas. Estimado doutor Gustavo, eu vou encerrar esta minha conclusão desse pedaço de reflexão apenas lembrando algo que eu disse em entrevistas recentes, porque faz um mês e meio, eu lancei um pequeno livro que se chama Crise e Pandemia. Foi um livro de intervenção, para falar do presente momento. Então, por muitas ocasiões, nesse mês e meio, tenho falado em entrevistas e tenho dito uma coisa bastante peculiar. Este filho do presidente da República, um dos filhos, ao menos, que também não é filósofo, economista, cientista social, não é notabilizado por luzes, é alguém, inclusive, que gosta de arminha, gosta, enfim, de uma fala relativamente popularesca. Muito bem, este sujeito disse por aí que basta um cabo e um soldado para fechar o STF. E as pessoas das instituições jurídicas, ilustres, ilustradas, pessoas muito leitoras de livros, enfim, pessoas com lombadas douradas nas suas costas cotidianamente, esta gente que contém RTs, tem coisas, enfim, ilustres nas costas, essa gente efetivamente disse assim: esse filho do presidente da República é um homem que atenta contra as instituições, ele não sabe o que é a Constituição Federal, ele não tem noção do que é o direito, porque ele falou que um cabo de um soldado fecha um STF. Eu digo aqui uma coisa central: pois bem, esse sujeito, que nem é notabilizado por luzes, entendeu melhor o direito e as instituições do que boa parte dos juristas, porque efetivamente uma caneta não garante nada, e uma bala num revólver garante, porque basta efetivamente um cabo e um soldado para fechar uma instituição. Se o cabo e o soldado não forem só um cabo e um soldado, eles forem ali os representantes que foram mandados para dar notícia de um poder militar, um poder da bala mais forte do que eles dois, cabo e soldado, se eles só chegaram para anunciar, o que fazem 11 que têm canetas BIC na mão? A pessoa vai dizer: não tem BIC, tem Montblanc. BIC e Montblanc não servem para este momento. O que eu estou dizendo é que, efetivamente, tem poderes mais altos que as instituições. Quando o jurista quer resolver o mundo, na base da garantia das instituições, na base de dizer, cumpramos a lei será respeitada, vai bem até a página 3 do caderninho. Vai bem em que termos? Quando nós estamos lutando pequenas lutas. Então, eu falo, nesta ocasião, às senhoras promotoras e senhores promotores, eu volto a dizer, eu tenho tantos queridos amigos e amigas nos ministérios públicos do Brasil. Eu lembro, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, que tenho certeza que devemos ter, nesse momento, queridos companheiros e companheiras nos ouvindo também do Ministério Público do Trabalho. Eu quero dizer a todas e todos que quando nós estamos lutando contra gente que é do mal e é fraquinha, até vai o poder da instituição. É o pequeno traficante, é o bandidinho da vila, é a pessoa do bairro. Quem pode falar algo contra essa pessoa, então, é o político que não tem costas tão largas. E, efetivamente, essa gente que não tem histórico de poder. Então, não tem família que fundou a província, não tem colegas que estão por todo lado na estrutura social, mandando nessa estrutura. Em geral, é gente mais de esquerda, gente que ganha uma eleição e perde todas as demais que vem para frente. Enfim, gente que luta pelo povo, ou às vezes nem é gente só de esquerda. Tem muita gente que ganha uma eleição e é gente popularesca, às vezes até de direita, mas é gente que não tem lastro. Então é aquele candidato folclórico que ganhou uma eleição porque ele prometeu dar dentadura, ele era alguém do pobre, veio do mundo pobre para os pobres. Essa pessoa não tem lastro de poder social, não tem ligações, não tem avô que foi general, outro que foi desembargador, não tem nada disso. Até é alguém ligado ao capital, porque defende posições aí conservadoras, mas alguém sem poder. Muito bem, contra essa gente dá para postular o peso das instituições. Agora, venhamos a bater em gente muito mais estruturada, ou seja, venhamos a arriscar o capital. Toda vez que um governo do mundo resolve baixar a lucratividade dos bancos, esse governo cai.
todas as vezes no mundo. E, pior do que banco, é petróleo. Todas as vezes que um governo nacionaliza poços de petróleo no seu país, esse governo balança e cai. Foi assim com o Irã, foi assim com uma série de países do mundo. No México, Cárdenas, que foi um enorme presidente nacionalista mexicano, comeu o pão que o diabo amassou. No Brasil, o Vargas teve que dar um tiro no coração, ou se não, daria um tiro nele. Ou seja, em todo momento, e quando nós tivemos aí uma Petrobras relativamente empoderada recentemente, com pré-sal e outros mais, esses governos foram alijados. Ou seja, para bater no peixe pequeno, até dá, a instituição aguenta. Para bater no peixe grande, eu tenho dó da instituição. Então, queridas companheiras, queridos amigos do Ministério Público, efetivamente é de se pensar que a nossa luta tem que ser com o povo, porque se for na base da caneta, a caneta alcança, volta a falar, até a página 5 dos autos processuais. Se a investigação bater na Shell, na Texaco, outras mais, aí a investigação muda de nível e aí talvez a canetada tenha que ser muito maior. Ou o povo escreve a caneta da história, ou não tem instituição que escreva por conta própria, numa linha em branco, do jeito que queira. É o povo que tem que estar conosco. Perfeito, professor Alisson. Uma pergunta, depois a gente volta rapidinho nessa questão, que tem uma outra perguntinha aqui que tem um pouco a ver com o que o senhor falou. Queria que o senhor desse fizesse um apanhado desses últimos acontecimentos dessa última semana e da semana anterior, né? Nós vemos agora uma ofensiva dessas instituições sobre o governo federal, sobre o Poder Executivo Federal, né? Então nós tivemos aí o STF com um inquérito lá das fake news, tivemos aí o Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi aí atrás de um ex-assessor, de um dos filhos lá do presidente. E essa ofensiva, poucos têm dito isso, professor Alisson, mas novamente estão se utilizando de métodos nada ortodoxos, né? Contra Bolsonaro e seu entorno, mas continua aquela, digamos assim, aquela interpretação bem elástica da lei, né? Por exemplo, a utilização de uma lei de segurança nacional contra uma ativista de extrema-direita, com quem eu discordo em absolutamente tudo, mas eu preciso ficar no mínimo preocupado que se usa a lei de segurança nacional contra uma militante, enfim, porque com certeza isso vai se voltar contra, por exemplo, aquela pessoa que está se manifestando na Paulista no domingo, né? Vai ser também lei de segurança nacional, terrorista, etc. e tal. E nós temos encarado isso com naturalidade. Essa prisão desse cidadão aí dessa semana, que era o tal do ex-assessor, novamente, filmada, o cidadão foi filmado dentro lá da casa, estão procurando a esposa dele, estão perseguindo a família inteira dele. Eu não estou nem dizendo se está certo ou se está errado, mas existe a presunção de inocência, não é? E novamente, esse espetáculo jurídico televisionado é feito para nós sabemos que para fins políticos, né? Em outras palavras, o ativismo judicial totalmente desenfreado, né? Por um lado, uma parte da questão então, que eu queria fazer para o senhor novamente, esse ativismo judicial, esse uso do direito para fins políticos, ao arrepio dos direitos e garantias fundamentais, e por outro, a tutela militar. O senhor mencionou um pouco no começo, né? E vem aí cada vez mais em voga na questão da conjuntura política, né? Como o senhor vê, então, professor Alisson, a convivência dessas duas questões? O ativismo judicial, por um lado, né, engolindo a política, mais uma vez, agora, porque é contra um adversário político com aplausos aí de parte dos setores mais progressistas, e a tutela militar, por outro, cada vez mais explícita. Isso me parece, pelo menos o senhor disse, concorda, ou se há alguma questão a acrescentar,
é uma forma de se alijar cada vez mais o povo das discussões e decisões políticas? Prezado doutor Gustavo, querido amigo, eu tive a ocasião de, poucos dias atrás, não me lembro mais já há quantas semanas, mas poucas, eu tive a ocasião de dar uma entrevista ao Le Monde Diplomatique, esse jornal francês, mas na sua versão brasileira, e existe um podcast, inclusive, que se pode achar por aí facilmente com essa entrevista minha. Nesta entrevista que eu concedi ao Le Monde Diplomatique, eu tive a ocasião de dizer que nós estamos num quadro bastante peculiar da nossa realidade política, institucional e jurídica também, militar também. O fato é que nós temos uma forma de resolver numa canetada boa parte desse desbalanço que o país vive, e esse desbalanço é jurídico de início, Operação Lava Jato, ativismo judicial levado aos extremos, enfim, toda essa história recente do país que gerou, enfim, abriu-se a porta do inferno e aí saem monstros os mais variados, até monstros que nem nome tem, a gente anda vendo por aí. Muito bem, a gente tem uma forma de estancar parcialmente tudo isso, porque nós temos um vice-presidente da República que poderia dar um certo freio de arrumação nesse ônibus desgovernado e que basta, volto a dizer aqui, um aceno de 2 bancos, porque quem manda no Brasil não são 50 bancos ou 50 instituições financeiras, são 2 bancos privados. Não vou dar o nome, porque não vou fazer propaganda de 2 bancos aqui, mas todas as pessoas sabem que bancos são esses. Quem manda no país são 2 bancos, então basta ligar para os 2 presidentes do banco, mais um dono de televisão, também não preciso nem dizer que televisão é essa, já sabe, não é do Silvio Santos, o Silvio Santos taca aviãozinho, tem papel muito secundário nessa história, é um que faz plim-plim, portanto, basta 3 ligações para 2 bancos e para alguém que responde pelo plim-plim. Com 3 ligações, cai qualquer presidente da República. O que eu estou dizendo é que é muito simples entender como funciona uma estrutura social capitalista. Manda o capital. Mas sempre alguém vai dizer, puxa vida, capital não é o dono do supermercado da minha cidade, porque quem está me escutando, às vezes mora numa cidade cujo maior capitalista é o dono do mercado. Infelizmente, minha senhora e meu senhor, que estão me escutando, o senhor é pobre e mora numa cidade pobre, porque o dono do mercado, se é a pessoa mais rica da cidade, sua cidade é pobre, e você só conhece pobre. Eu me lembro de um jornalista de muita história, Raimundo Pereira, do jornal Opinião, que foi um jornal importante na década de 70, no combate à ditadura. Um dia, na minha casa, com vários colegas, companheiros, eu estava recebendo uma turma da velha guarda, enfim, de juristas e intelectuais, jornalistas da velha guarda, velhíssima guarda, gente, boa parte, inclusive, que já se foi. Mas, enfim, nessa reunião, o Raimundo Pereira dizendo que um dia foi entrevistar um fulano aí, que era do judiciário, e esse fulano, muito arrogante, disse assim, eu sou alguém das classes ricas porque eu ganho 40 mil reais por mês de salário na magistratura. Disse o Raimundo Pereira, o senhor é pobre, é que o senhor nunca viu o que é um rico de verdade. Eu já entrevistei o Antônio Ribeiro de Moraes, eu já entrevistei o dono do Banco Itaú, o dono do Bradesco. Para essa gente, 40 mil, ele rasga só para fazer charuto com notas de 100 reais. Para 40 mil reais, o senhor é pobre, é que o senhor não convive com gente rica de verdade. O senhor convive só na sociedade do interior com quem é dono do mercado. Aí sim, pega o dono do mercado que anda lucrando uns 20 mil por mês, o senhor lucra o dobro. Então, volto a dizer aqui, capital, efetivamente, não é o dono do mercado da sociedade. Esse é mais um coitado, e se o senhor ganha 40 mil, o senhor é pobre. Pasmem, é que a tristeza é que o povão não anda ganhando 600 reais. E tem gente ganhando 60 mil, mas é pobre também. Apenas é um pobre que tem uma pobreza maior do que o de 600 reais, porque o cara de 60 mil por mês, ele é tão pobre que ele tem que ter um carro de luxo. E vejam, é um fardo ter que ter um carro. Seria muito bom que o mundo pudesse viver a pé. Enfim, o que estou dizendo aqui é que bastam 3 telefonemas para saber o que acontece. E, efetivamente, com 3 telefonemas, podia cair o Bolsonaro e chegar o Mourão. Por que isso não acontece? É porque nós estamos, agora uma tese minha, eu desenvolvi em alguns livros meus, eu falo disso no Crise e Pandemia, que é o livro mais recente, e nessa entrevista ao Le Monde Diplomatique, je parlais sur cette question. Eu falei sobre essa questão. Muito bem, o que falei por lá? No nosso quadro de desarranjo institucional, nós perdemos a mão
de um desarranjo médio. O judiciário efetivamente se esgarçou, o Ministério Público se esgarçou. Eu sei que estou falando aqui a promotoras e promotores, e as senhoras e os senhores não se sintam ofendidos com isso, porque eu ressalvo as valiosíssimas exceções. Por todo lado tem na advocacia, tem na magistratura, tem no Ministério Público, tem nas polícias, tem, enfim, por todo lado, tem notáveis exceções. Então, se alguém aqui se sente desconfortável com o que eu falo, eu já lhes dou a boa-vinda, eu o considero excepcional. Então, estou falando dos que estão na regra, na maioria. Na maioria, a gente esgarçou o quadro do país. Não vale a Constituição, vale a bala. Direitos humanos para humanos direitos. Vejam, eu tive notícia, estimado Gustavo, que andam vendendo por aí um cacetete. Isso é uma tristeza horrível, pelo Mercado Livre ou os sites de venda virtual, e o cacetete vem escrito nele assim, direitos humanos. Então, é para a pessoa mostrar que direitos humanos para vagabundo, e essa expressão já revela a vagabundagem de quem fala. Essa expressão aqui nos diz que, então, alguém usa esse cacetete para bater no vagabundo, porque ele merece esses direitos humanos. Pois bem, a gente perdeu a mão até do desarranjo, porque o desarranjo do Brasil, nos últimos anos, na média, vinha sendo corroer a experiência desta centro-esquerda petista, corroer aos poucos. Então, quando a Dilma ganhou a reeleição, o Aécio declarou que ela não governaria. Então, foi mais ou menos, era a UDN do tempo do PTB, do João Goulart, e antes do Vargas e do Brizola. Muito bem, o que era isso? Era corroer aos poucos, é jogar um abrasivo para ver se aos pouquinhos vai corroendo o progressismo. Só que erraram a mão, corroeram demais. Então, tendeu para uma certa condição da mais infame. O país é uma vergonha internacional. Vejam, se acabar a pandemia, eu não posso ir para o exterior dar palestra. Por quê? Porque o Brasil não permite, porque o exterior não permite que nenhum brasileiro saia do país. Esse país está desgraçado. Só que, por um acaso, eu falo aqui pela internet, então vou me virando. Mas imagine, então, este que é o rico da sua cidade, o seu colega que ganha 40 mil reais por mês, cuja única coisa de alegria na vida é ir para Miami fazer compras. Vai demorar um tempinho para ir para Miami, porque você não é ministro da Educação que dá para garantir um passaporte diplomático na sexta, válido até segunda. Então, minha senhora que ganha 40 mil reais por mês, numa cidade aí dos interiores do Brasil, e que precisa ostentar roupa de marca perante seus colegas, na festa do clube de tênis da sua cidade, minha senhora, ou a senhora importa, então perde aí a alegria de fazer compras pelo shopping, ou o senhor também importa, porque não é exclusivo de mulheres, é a vontade de consumir, é geral, ou vocês importam, ou vocês não vão para Miami, vai demorar muito tempo. E vejam, quem é governante lá é amigo do daqui, é o Trump, nem é tão inimigo. Então, para dizer que perdeu a mão. Agora, por que perdeu a mão? Porque, efetivamente, nós viemos para um extremismo radical de direita, que é na beira do fascismo. Eu não gosto de banalizar o conceito de fascismo. Então, se eu não vou banalizar, vou reservar, até porque o fascismo e o nazismo foram horríveis e não dá também para aplicá-los a todo momento, mas vou dizer, então, análogo ao fascismo. A gente está quase beirando algo análogo ao fascismo. Muito bem, o que eu estou falando nesse sentido? Era muito fácil resolver este quadro, dar o impeachment do Bolsonaro, dar algo nesse sentido. Alguém vai dizer, mas não tem massa crítica na Câmara dos Deputados para isso. Claro que tem. 5 dias de Rede Globo faz qualquer deputado votar em favor da Rede Globo. Então, volto a falar, basta uma semana de ligações para 2 bancos e uma televisão que qualquer um cai do poder. A Dilma caiu, Lula poderia cair, enfim, e no passado isso fez cair João Goulart e outros mais. O que quero dizer com isso, efetivamente, é que é simples. Agora, por que não acontece? Porque ninguém deu a partida do grande acordo conservador do país que substituirá este desarranjo atual. O que eu estou dizendo, e falei isso ao Alemão Diplomático, as pessoas ficaram assustadas quando eu falei isso, é que, por enquanto, a bola está em suspenso no meio do campo. Nenhum jogador pediu. Porque, eu volto a falar aqui, estimado Gustavo, é uma tese do momento minha. Qual é a tese? Efetivamente, nós não temos no país uma massa do próprio capital que confie no general Mourão. O general Mourão fez, em algum momento, e não era o histórico dele, mas ele fez o papel de abrir ponte com a China, ou seja, com a potência exatamente oposta àquela que hoje manda no país. Nós somos
praticamente colônia dos Estados Unidos novamente. Nós já somos colonizados pelos Estados Unidos na prática. E o general Mourão visitou a China, ele defendeu o 5G, que é esse celularzinho novo, dos chineses contra o celularzinho que ainda não saiu dos estadunidenses. Pois bem, o capital estadunidense não confia tanto no general Mourão. Se confiasse, Bolsonaro já tinha caído no ano passado. O que estou dizendo é que existe um impasse na elite econômica do país e dos Estados Unidos, e eventualmente de outros países do exterior, China, naquilo que ela alcança o Brasil. Existe um impasse que o capital está em disputa. As frações do capital não se pacificaram. O judiciário e os militares perderam a mão, eu volto a dizer, de Moro aos militares, perdeu-se a mão na corrosão das esquerdas. A gente fez um quadro aqui de destruição social vasto, só que o capital não tem certeza ainda se desembarca do Bolsonaro e embarca no Mourão, ou se espera desgastar o Bolsonaro para que em 2022 venha aí uma pessoa controlável pelo capital brasileiro e mundial. Eu estou dizendo é que neste último mês, ou 2 meses, eventualmente, está havendo conversa de altíssimo nível, não de altíssimo nível no sentido de boas conversas, péssimas conversas, mas de altíssima implicação do grande capital brasileiro e estadunidense e dos grandes poderes militares dos Estados Unidos e do Brasil, porque não se sabe o que se faz nesta transição. Então, efetivamente, a solução até tem, só que não se garante, não se confia nessa transição. Qual é a tese que eu quero enunciar aqui, Gustavo? Aproveitando esse momento que estamos agora em junho, indo para julho, na metade do ano de 2020, metade da pandemia, qual é a minha tese que eu quero aqui dizer? Perderam tanto a mão que o capital brasileiro e estadunidense está numa biruta, não sabe qual posição tomar. Então, a minha tese é que esta biruta vai continuar desgastando até o momento em que se chega à exaustão. Isto aqui vai ser uma luta que vai ser vencida por pontos ao final. Ninguém vai nocautear ninguém. A esquerda não pede a bola, vocês vejam, os senhores observem, não tem nenhum movimento de esquerda que esteja pedindo a bola, dizendo, agora é comigo, eu vou pegar o poder, ninguém pede a bola, está todo mundo nocauteado, ninguém sabe se reorganizar, alguém vai dizer, mas não existem movimentos bonitos acontecendo? Sim, mas eles não conseguem estruturar uma reação de massas. Então, é basicamente de modo defensivo. E as direitas também não conseguem pedir a bola. Ninguém pediu a bola. O general Mourão não pede a bola, ele dá sinais, mas ele está quieto. Ele não está organizando uma base para ele, efetivamente. Ou ele está já construindo toda essa base por trás. E nós é que não sabemos. E então ele é mineiro. E aí ele vai fazer aí um elogio à velha astúcia mineira. Ele vai fazer por trás, e em algum momento ele surge como solução, ou o capital não sabe efetivamente para quem dar o passe desse jogo de futebol. A bola está no meio do campo e o jogo, meu prezado Gustavo, vou usar aqui uma imagem futebolística, é o pior jogo de se ver em todo o tempo, que é mais ou menos o seguinte, o jogo está 7-1, o Brasil perdeu desgraçadamente, o povo está morrendo, passando fome, desempregado, está um caos, o país está um caos. E o Brasil está perdendo 7-1 e, pasmem, não sabem o que fazer com a bola e estão na dúvida. Se eu tocar para o outro jogador, a Alemanha, vou usar um exemplo aqui, mas não é a Alemanha, é qualquer coisa. A Alemanha pega a bola de mim e faz 8 gols. Então, o que eu estou fazendo? As pessoas no Brasil que detêm a bola na mão ou no pé estão dando o balão para o alto. E a bola vai para o alto, volta e quica no chão. Dá outro balão para o alto, volta e quica no chão. E, eventualmente, quando vem o jogador no sentido contrário, taca para a lateral. Ou seja, faz 1 ano e meio que nós estamos em destruição do país com o governo Bolsonaro e a gente está jogando a bola para o lado. A gente não sabe o que fazer porque ninguém pede a bola. E também atacante não está pedindo a bola, defesa não está pedindo a bola, nem goleiro está pedindo a bola para se ficar segurando, porque vai que ele pede a bola e as pessoas tacam a bola para a defensiva e o goleiro erra, inclusive, para pegar a bola e leva um frango extraordinário. Ou seja, está um caos este nosso país. Um caos, inclusive, porque perderam a mão. E pior, o judiciário também não sabe pedir a bola. Observem, o STF não pediu a bola ainda, ele está simplesmente estocando informação, só que ele não sabe o que fazer com ela. Na hora que se espera que o STF vá para adiante, a sua colocação, a sua pergunta, estimado Gustavo, foi muito importante, porque neste quadro, as pessoas estão nesta que elas não têm nem mais garantia para dar, ou seja, se eu combater o fascismo, eu vou combater o fascismo como eu combati
o progressismo. Então, vou rasgar garantias constitucionais. Lei de Segurança Nacional. Mas também eu não sei o que eu faço com isso. Eu rasgo a Lei de Segurança Nacional para quê? Para prender uma cidadã de extrema-direita aí, uma senhora inexpressiva, expressiva, porque nunca se sabe também. Às vezes as pessoas são potenciais Hitlers, não é que seja essa pessoa, não estou comparando com isso, mas o Hitler em algum momento foi inexpressivo, enfim. Então não se sabe se o potencial desta gente. O que efetivamente estou falando aqui é que nós estamos quicando a bola no meio do campo. Qual é? Faz um auto processual, prende essa pessoa, uma semana depois solta, porque não sabe o que fazer. Ninguém tem uma mobilização de poder para dizer, espera aí, vamos prender os extremistas que estão falando contra o STF, vamos defender as instituições. Ninguém está fazendo isso. Prende 3, soltam 3, e assim vai nesse jogo, nesse cozido de meio de campo, esse jogo morno, enfim, para dizer algo que não sai desse placar. Efetivamente, as instituições não vão desempatar. Qual é a minha tese, então? Nós vamos sangrar até ver aonde aguenta, e um dia o capital desempata. É um golpe a posteriori, é o dia do desenlace final do golpe. É quando então se falará como será a estabilidade pós-caos, ou seja, como é que o capital vai governar o país. Por enquanto está desgovernado e não sabe o que fazer. Meu sonho, estimado Gustavo, estimadas e estimados promotores e promotoras que me acompanham neste momento, era que as pessoas de cabeça avançada, de luta sincera em favor da nossa gente, nós estivéssemos mobilizados e o povo mobilizado para que não fizessem do golpe uma solução no futuro que fosse pior do que o que temos no presente, que nós pudéssemos pautar, ou seja, que nós efetivamente pudéssemos pedir a bola. Só que a gente tem que pedir a bola nesse jogo de futebol se a gente tiver habilidade suficiente para fazer o gol, porque pedir a bola também e pisar em cima da bola e cair por cima da bola é pior. Então, nós precisamos mobilizar o povo. O povo tem que saber acelerar o processo histórico, porque, eventualmente, a gente reverte 10 anos de políticas de extrema-direita, a gente reverte em 1 ano. Só que a gente tem que saber o que quer a volta da CLT, o aumento das condições da classe trabalhadora do país. A gente tem que saber, inclusive, como corrigir o judiciário. Eu não sei que não dá tempo numa entrevista como esta, mas por muitas ocasiões, quando eu falo aos ministérios públicos, às magistraturas e às defensorias, às vezes as pessoas me pedem como é que a gente corrige imediatamente, enfim, sem pensar na correção estrutural da sociedade capitalista, mas no imediato, como é que a gente corrige? A gente tem que corrigir muita coisa imediata no mundo jurídico e judiciário. Não dá mais para a pessoa só com 3 anos de formada e a pessoa rica, vivendo na bolha, 3 anos depois ter a caneta que prende todo mundo na mão. Não dá mais para fazer isso. A gente tem que estruturar melhor, inclusive o ingresso à magistratura, o ingresso ao Ministério Público. Tem forma de fazer isso, mas volto a falar, tem que ter pressão social, tem que ter uma canetada. Porque se alguém propuser que o Poder Judiciário, ou a magistratura, ou o Ministério Público só possa ter membros depois de 10 anos de defensoria pública, imaginem a seguinte tese: 10 anos de defensoria é o que habilita depois alguém a ser promotor de justiça. Primeiro defende para depois atacar. Isso é de um bom senso extraordinário. É uma das coisas mais lindas que alguém poderia dizer. Não é nem revolução socialista isso. Só é uma canetada de seleção de Ministério Público. 10 anos de defensoria e depois de 10 anos, então, se separa alguém e esse alguém vai para o Ministério Público. Porque primeiro precisa saber defender alguém para depois poder atacar alguém. Pois bem, se eu der essa proposta hoje, eu sei que vocês, meus queridos e queridas, gostam da minha ideia, me aplaudem, me abraçam. Só que eu sei que se vocês propuserem essa ideia para qualquer Ministério Público do país, isso vai ser chocante. As pessoas tomarão isso como piada, como algo no nível de hilário. Enfim, não é nem uma proposta viável. Agora, se o povo pressionar, dá certo. Imagine que o povo inteirinho começasse a pressionar nas ruas quando o policial mata alguém, ou então quando se põe pobre para a cadeia, ou algo assim. Se a pressão fosse grande e os meios de comunicação bombardeassem em favor do povo, em 5 minutos resolvia o Ministério Público, em 10 minutos resolvia a magistratura. A gente mudava isso. Então, minha esperança, estimado Gustavo, é na luta do povo. Nós precisamos conscientizar a classe trabalhadora do país, sem o que nós vamos sangrar até ver o que será feito do corpo no dia que já não houver mais sangue circulando neste corpo. Muito bom, professor Alisson. Eu só vou fazer rapidamente alguns comentários aqui de um pessoal que está nos acompanhando. Tiago Corso disse que a democracia formal e barbárie são a mesma coisa. Tardelli, quando nós mencionamos sobre a Lei de Segurança Nacional, Roberto Tardelli, seu amigo, né, professor Alisson, nosso amigo,
disse que sobre a aplicação da Lei de Segurança Nacional, o chicote muda de mão, né? A Sônia Alves disse que os bancos e corporações capturaram o Estado no Brasil, e a nossa associada Daniela Campos, de Minas Gerais, promotora de justiça, diz que há um problema, que é a falsa sensação de elite de alguns brasileiros, né? O que muitas vezes acontece também no interior das instituições jurídicas. O quarto ponto que eu ia fazer para o senhor, acho que o senhor mais ou menos até já respondeu, quando o senhor disse que um deputado disse que se fecha o Supremo com cabo com soldado, que isso é verdade, né? Porque eu havia ouvido numa manifestação recente do senhor, o senhor disse o seguinte: olha, hoje a extrema-direita ela fala a verdade, né? E a esquerda, os setores progressistas, precisam mentir, né? Ela fala a verdade quando ela diz que um cabo e um soldado fecham o Supremo, ela fala a verdade que, como o senhor nos lembrou, né, a bala fala mais alto que a caneta, que a força fala mais alto que o papel, enfim. E os setores progressistas não, eles precisam mentir, eles precisam falar que a democracia é uma grande coisa, que o STF é o defensor da ordem jurídica, que o MP vai salvar o Brasil da barbárie, e que nós devemos formar uma frente ampla contra o fascismo, e por aí vai, e nós continuamos nesse emaranhado de problemas e de conflitos, e como o senhor disse, um impasse imenso, né, para o qual nós não vemos saída. Se as elites não veem saída, como o senhor colocou, imagine nós, que estamos ali na ponta das instituições jurídicas, né, no piso dessas estruturas estatais. Então, eu passo aqui para o quinto ponto, já indo para o final. Então, assim, pelo que o senhor fala, isso também consta do seu livro Estado e Forma Política. O senhor diz que o direito às instituições jurídicas, como nós as conhecemos, são parte de uma superestrutura, e que funcionam dessa forma com a lógica dessa superestrutura, que é a lógica capitalista, né? E aí eu separei um trecho, que eu também já ouvi o senhor falando sobre isso em outras ocasiões, desse livro, Estado e Forma Política, que é muito interessante, aí eu vou pedir para o senhor comentar. O senhor diz o seguinte: as lutas dos trabalhadores, engolfadas pela lógica da mercadoria, ao pleitearem aumentos salariais, chancelam a própria reprodução contínua do capitalismo. Ponto. O Estado, majorando impostos ou mesmo concedendo aumentos de direitos sociais, mantém a lógica do valor. Ou seja, lutar por direitos, então, professor Alisson, nós temos que lutar por direitos, é o que nos resta, né? O que nós, aliás, nós do Ministério Público estamos aqui para isso, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil estão aqui para lutar por direitos, né? É o que nos resta fazer nessa nossa realidade, mas lutar por direitos, então, é reforçar a lógica capitalista, é isso mesmo? Prezado doutor Gustavo, eu aproveito essas duas reflexões vossas, porque foram duas perguntas, para dizer do índice da nossa tristeza social e de luta nos dias atuais. A gente efetivamente não mapeia qual é o problema e qual é a solução do problema. Eu só quero, antes de começar a falar sobre isso, eu pude só parcialmente ver algumas mensagens, doutora Juliana, doutora Eneida, minhas alunas, um abraço a elas, e o querido doutor Plínio Gentil, meu querido amigo, procurador de justiça, doutor Plínio Gentil e eu temos uma história de décadas de luta no mundo do ensino jurídico, seja em São Paulo, seja no interior de São Paulo, Catanduva, Rio Preto, Bebedouro e tantas outras cidades, São Carlos. Então vai também um abraço ao querido Plínio Gentil. Eu quero dizer duas questões quanto a estas suas reflexões, doutor Gustavo. A primeira delas é a de que, nos dias de hoje, tragicamente, quem fala a verdade é a direita e a esquerda mente. Eu tenho falado isso muito, pus a termo, desenvolvi essas questões no Crise e Golpe.
Que tese é essa? Essa tese, aliás, ela veio sendo falada nos últimos anos por Slavoj Žižek, esse enorme filósofo europeu, que me deu a honra de fazer aí o prefácio do Estado de Forma Política. Bem, que tese é essa? A direita, como ela tem totalmente o poder na mão, ela pode se dar ao luxo de falar contra as instituições dela própria, porque ela pode contar a verdade. Querem um exemplo? Eu nunca contei esse exemplo só em aula, mas vou falar aqui em entrevista. Querem um exemplo do porquê a direita fala a verdade? Exatamente porque a direita manda em tudo. E vocês, e as senhoras e os senhores, eventualmente já viram, uma pessoa quando está bem resolvida consigo própria, ela está no domínio da sua vida, das condições da sua existência, ela faz até piada contra si mesma. Ou seja, ela diz, olha, gente, eu ando velho, ando esquecido, estou com Alzheimer, já não lembro mais o que eu escrevi faz 30 anos, porque as pessoas sabem que ela tem um total domínio intelectual da vida. Enfim, ela está na brinca consigo própria. Eu sempre, quando dou palestras ou quando dou aula na USP, de vez em quando eu solto essa. Eu não sei se eu sou mais burro que a maioria, mas sai com uma coisa dessa. Estou no domínio do meu intelecto, da minha estrutura, dos meus livros. As pessoas tomam isso como piada. Agora, uma pessoa que precisa provar muito, muito, muito que ela é uma intelectual, ela fecha em copas, ela diz, eu estou aqui elaborando uma tese central, e ela conta, enfim, nos termos pernósticos, enfim, com palavras difíceis, uma coisa que é banal, enfim, é uma coisa muito peculiar. Isso equivale a gente que é muito mal poeta, e que diz lá, estou escrevendo um poema da vida e tudo mais, é um poema, um lixo, enfim. E o Vinícius de Moraes, que é um enorme poeta, mandava se chamar Poetinha, porque, enfim, perto do Camões, qualquer um é poetinha. Muito bem. O que estou contando aqui é que, efetivamente, o capital e a direita pode se dar ao luxo de dizer assim, as instituições minhas, podem rasgar, elas não servem para nada, porque, no final das contas, quem vale é o dinheiro. E eu tenho dinheiro, vocês não têm. É por isso que a direita conta essas coisas e fala a verdade. O Trump, ele pode falar o que quiser. Ele tem todas as armas atômicas que destroem o mundo, não sei quantas vezes. Não é que destrói uma vez só. Se quiser, destrói o mundo 100 vezes, 200 vezes. Porque se ele tem 5.000 armas atômicas, dá para destruir muito o mundo e várias vezes seguidas. Para não restar nem sequer micróbio no mundo. Enfim, mata tudo. Bem, o que estou dizendo é que a direita fala contra as suas instituições. E a esquerda nunca fala contra as instituições. Por quê? Porque aí é o discurso daquele que nunca teve o poder. Então, quando chega a esquerda no poder, a esquerda diz assim, eu sou republicana, eu, esquerda, eu defendo as instituições. Vocês do Ministério Público podem escolher uma lista tríplice para dar a mim, que o primeiro mais votado, eu de olho fechado aceitarei essa pessoa. Então, no final das contas, a esquerda ajoelha no altar do capital e das suas instituições e não faz nada com isso. Então, ela deixa os militares terem a mesma doutrina do tempo da ditadura, do tempo da democratização, porque quem entende de arma é general, então não vou eu mexer com eles. Ela deixa o judiciário do mesmo modo que procede no dia a dia, proceder na escolha dos seus líderes, a polícia, e por todo lado é assim. E a direita sabe que todas as instituições são para defender ela, direita. E quando alguém vai contrastar a defesa da própria direita, a direita já manipula e põe a instituição exatamente no ângulo que a favoreça. Nomeia o procurador que ele quer, nomeia a Polícia Federal do jeito que ele quer, e nada acontece. Não tem protesto pelo fato de que eles não foram republicanos para nomear essa gente. Nomeia reitor de universidade que atenda ao seu interesse, enquanto a esquerda defende as instituições. Ou seja, a esquerda anda dizendo, historicamente, porque é fraca, porque nunca teve o poder, ela anda dizendo louvores em favor daqueles que não a querem. Isto que é a tristeza. A esquerda louva as instituições de direita, e a direita conta a verdade. Quando o Bolsonaro chega e fala assim, tem coronavírus e gente vai morrer, muito bem, as pessoas morrem mesmo. O Bolsonaro passa uma imagem para as pessoas de mais verdade do que muitas vezes as pessoas da esquerda. Porque o Bolsonaro contou um fato da vida. Que fato da vida é esse? Pessoas morrem. E a esquerda diz assim, fiquem em casa. Imagine como soa isso para alguém que precisa trabalhar, precisa vender o peixe seu no dia a dia, para ver se ganha milão para criar 3 filhos. Essa pessoa não quer ouvir fique em casa. Essa pessoa quer ouvir o Bolsonaro dizendo, vai para a rua mesmo. É isso aí. Quem tem fé em Jesus não morre. Vai ter cloroquina para curar todo mundo. A pessoa quer uma palavra de esperança. Quem está dando esperança é o homem que mata. Não é o homem que dá a vida. É o homem que mata, que vende a esperança da cloroquina, que mata também, que não cura praticamente ninguém. O que estou falando efetivamente é que a gente perdeu o discurso
da realidade. Esse discurso deveria ser das lutadoras e dos lutadores. Quem não salva qualquer um são as instituições. Elas só servem para prender, no final das contas. Elas só servem para segregar. Então, é o povo que tem que transformar esta realidade. Só que o povo não transforma, e aí vem a última questão, Gustavo, e todas e todos que me acompanham. O povo não transforma porque o povo pensa conforme a ideologia dominante. E a ideologia dominante é o capital. Então, efetivamente, as televisões, as rádios, os jornais, os grandes meios de comunicação, as redes sociais, tudo isso é controlado pelo capital. Então, uma reflexão como esta aqui alcança X pessoas. No entanto, um bombardeio de robôs. Ontem houve um bombardeio de robô por aí, dizendo, ficamos com o presidente até 2016, mas a gente já tem 20. É que erraram na hora de digitar lá a data, era 2026, e o robozinho errou e ficou 2016. Estamos com ele até 2016. Milhares e milhões de pessoas, então, seguem a mensagem, estamos com ele até 2016, o que é prova de que está um bombardeio industrial de robôs, de fake news. Bem, o que estou falando é que as pessoas nem sabem que lutar em favor delas é lutar para a transformação social. Eu gosto muito do nome do coletivo de vocês, Transforma MP. Nós precisamos transformar a realidade social. E as pessoas não sabem disso, as pessoas são bombardeadas para serem conservadoras. Elas acham que tem que ter fé na cloroquina, de que é isso aí, ele chegou no meio da rua lá em Brasília, abraçou todo mundo e não pegou coronavírus, porque ele é fortão, ele é atleta, e quem é atleta não pega. Ou seja, esta noção das pessoas é uma noção apaixonada para a morte. O problema do fascismo e do nazismo não era que eles eram só horrorosos, é que as pessoas eram apaixonadamente fascistas e nazistas. Elas matavam com gosto. Porque imaginem que é uma história de 2000 anos, de gente que diz assim, existe um Deus, ele criou o mundo, e ele, Deus, veio à Terra, ele é Jesus. E ele morreu por você, e os judeus não aceitam ele. Ele era judeu, e o povo dele matou ele e cuspiu nele. 2000 anos falando isso. O dia que levanta um líder e fala assim, devido aos judeus que vocês estão passando fome, as pessoas matam o judeu com entusiasmo. Então, nos dias de hoje, as pessoas são altamente inseguras, psicanaliticamente. As pessoas são misóginas na sociedade de hoje. A mulher está empoderada. O homem ouve alguém lá dizendo, eu sou da arma e vim atirar. Isto é o complexo da falha fálica dessa pessoa que fala mais alto e ele se identifica imediatamente com uma pessoa como essa. Aí chega à esquerda e abraça, e faz lá abraçaço, ou seja, é o antifálico. A pessoa odeia isso, a pessoa precisa provar a sua macheza decadente, enfim, nos piores termos possíveis. Então, efetivamente, é uma sociedade esgarçada, só que apaixonadamente esgarçada. Agora é a tristeza. As pessoas estão se esgarçando com paixão. As pessoas vão lá fazer manifestação pelo AI-5, já é um horror, e pegam coronavírus e morrem apaixonadas porque estão lutando para salvar o Brasil do comunismo. E as pessoas são pobres, porque se elas fossem as donas do bando, fico até quieto, porque elas lutem efetivamente contra o comunismo, seria imediatamente posto esse quadro. Mas não, as pessoas são pobres e estão lutando em favor dos ricos. Efetivamente, Gustavo e todas e todos que me acompanham, eu quero aqui dizer que o nosso quadro deve disputar ideologicamente a sociedade. Só que essa disputa não se faz simplesmente com querer ou com vontade. Essa disputa se faz com ciência. É preciso ter o microfone na mão. É preciso ter as redes de comunicação, as mais modernas possíveis, inclusive. Nós precisamos tocar o coração do povo. E por que eu digo que eu tenho esperança? Porque se eu chegar para o povo e disser para o povo de que ele não deve lutar em favor de quem o explora, ele deve lutar pelo fim da sua exploração, eu sei que se eu ensinar direitinho, o povo entende e aprende e concorda comigo. Eu tenho uma experiência, estimado doutor Gustavo, e com isso eu chego ao derradeiro desta reflexão, neste momento, eu tenho uma experiência de que muitas vezes eu conversei, dei palestras, dei conferências a plateias altamente conservadoras. E vi por lá que havia gente muito fanática religiosa. E com 4 conversas eu pergunto para essa pessoa, você crê mesmo que Jesus Cristo é uma arminha na mão matando seu irmão de outra religião? A pessoa fica chocada porque nem ela percebeu o que representa a posição dela mesma se dizendo de Jesus e que Jesus mata boliviano. Mas por que Jesus é contra o boliviano? Jesus, efetivamente, se eu tivesse que transplantá-lo para o século XXI, ele não nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu no México.
Porque, efetivamente, é isso que era Belém, é isso que era Nazaré daquele tempo. Não era Nova York. Belém e Nazaré era o norte do México. E tem um muro que um cristão fez impedindo essa pessoa de chegar na Jerusalém, que eventualmente é Nova York, Houston, Dallas ou sei lá o que, a depender do gosto de quem acha que o paraíso é um desses locais. Miami, Boca Raton, ou sei lá o que a pessoa queira chamar de paraíso da civilização terrena. Onde tiver o Mickey Mouse, é isso que ele chama de paraíso. Efetivamente, o Jesus nasceu no México. Um dia, eu disse numa plateia de São Paulo, da nossa capital, do nosso estado, eu disse assim, vocês que são cristãos, vi que tinha muita gente cristã por lá, vocês que são cristãos, cristão no sentido conservador, vocês que são cristãos, Jesus nasceu em Xique-Xique, na Bahia. Vocês conhecem Xique-Xique? As pessoas ficaram chocadas, disseram não. Pois é, Xique-Xique, na Bahia, equivale a Nazaré. Nasceu num chiqueiro em Xique-Xique, que equivale a nascer numa manjedoura em Nazaré. Ele chegou em São Paulo e pregou a verdade e o amor ao próximo como a si mesmo. Vocês o reconheceram como mestre? Vocês não reconhecem como mestre, porque Jerusalém equivale para Nazaré, como equivale São Paulo a Xique-Xique. Ou seja, chegou alguém da Bahia, do interior da Bahia, em São Paulo, e ele apregoou que todos deviam dar o que tinham de riqueza e segui-lo, porque deviam amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas matam Jesus. Um enorme filósofo, eu escrevo desse filósofo num livro meu chamado Filosofia do Direito. Um homem do século XX chamado Wilhelm Reich, ele um dia, tão dilacerado, esse homem foi preso pelo macartismo, porque ele era um homem altamente sofisticado e as pessoas não o entendiam. Este Wilhelm Reich, judeu, comunista, um homem perseguido, um homem brilhante, ele da cadeia escreveu assim, não volte à terra, Jesus Cristo. Escreveu uma carta para Jesus. Não volte à terra, porque você foi morto 2000 anos atrás pelos judeus. Agora tem uma novidade. Se você voltar à terra no século XX e falar que todos devem dividir o pão com todos e acabar com a propriedade, todos devem ser irmãos, haverá uma novidade apenas. Você será morto por cristãos, por quem segue você. Então ele disse, não volte à terra, Jesus, porque agora você será morto por cristãos, pelos que são adeptos das suas ideias. E, obviamente, que não entenderam nada da sua ideia. Quando eu falo isso, as pessoas me entendem e vêm comigo. Porque eu falei com o coração, não foi para confrontar a crença de alguém, foi para melhorar essa pessoa. E quando eu digo a um pobre, venha para uma luta para você não defender o rico, essa pessoa entende a sinceridade, essa pessoa entende o engajamento nosso. Eu convido o Ministério Público a fazer uma coisa que nem revolucionária é simplesmente passar a limpo uma história talvez de anos, décadas, séculos de instituições punitivas que prenderam o escravizado e a escravizada, que prenderam o pobre e a pobre no país, que prenderam aqueles que foram os perseguidos e as perseguidas de sempre, e cumpram o seu munus constitucional. É só isso. Defendam coisas básicas como princípios bons do direito, princípios bons do engajamento social. Isto faz a bola começar. Isso não é revolução. Isso não, volto a dizer, tem teto e daqui a pouco vem a contradição e vem a luta. Mas defendam o mínimo. Ajudem a bola a rodar. Ajudem a não prender as lutadoras e lutadores que estão lutando e protestando por um mundo melhor. Imagine este sonho do Ministério Público se juntar com as boas lutas do povo, e volto a falar, até a página 10 do livro nem é contra as instituições ou contra a Constituição. Até a página 10 do livro é até constitucional. E dado que essa gente do ativismo judicial, não é nossa, essa gente conservadora e reacionária, fala que não existe clareza principiológica, existe ponderação de princípios, pega aqui, mistura com ali, faz a Constituição em picadinho, junta um com o outro, e aí no meio dá uma certa receita de bolo de princípios, vamos fazer a nossa, já que eles permitem fazer isso, para prender gente que tem pedalinho, enfim, já com isso está presa, ou coisa nesse sentido, vamos fazer a nossa ponderação de princípios. Tem alguém morrendo de fome, tem alguém ganhando 50 bilhões por ano no banco. Vamos ponderar princípio? Vamos dar dignidade para essa pessoa e vamos dar para ela uma renda básica de cidadania. Isso não chama comunismo, isso chama capitalismo. Aliás, vai prosperar o capitalismo se ele ganhar 1.000 por mês. O capitalismo prospera imensamente. O dono do supermercado, esse que está ganhando 40 mil por mês nessa sua cidade interior, e você acha que essa pessoa é a rica da cidade, se dermos 1.000 para cada brasileiro de renda mínima, esse fulano ganha 70 mil por mês, ao invés de ganhar 40. E então, você, que infelizmente só tem como função na vida, na loja de material de construção, vender porcelanato que imita mármore, brilha mais do que mármore, fake de porcelanato, fake de granito ou mármore para novos ricos, você vai vender porcelanato à vontade,
para essa gente se pobre ganhar milão. Então vamos dar o start disso para ver até onde o capital vai. Mas na hora que a bola roda, aí em algum momento o povo tem que tomar o poder, porque chega um momento que não é nem Ministério Público, nem advocacia, nem magistratura, nem defensoria pública, nem nenhuma profissão jurídica que transforma a realidade. Eu não acredito em classe média até passando de uma certa página do livro da história. Nós temos um papel, talvez, de destravar, de dar asa para que o mundo lute, mas em algum momento o mundo vai lutar. E, efetivamente, estimado Gustavo, eu gostaria que nós estivéssemos, em algum momento da nossa história, do lado certo. Nós, quase sempre, tirando as exceções, e volto a dizer, quantos promotores notáveis houve no tempo da ditadura que existiram a ditadura? Houve vários, eu conheci, inclusive, pessoalmente, alguns de peso notável. Eu conheci gente que ajudou a luta da Constituição de 88. O Plínio Gentil, que está presente aqui, esteve nesse processo da Constituição de 88. Eu lembro do meu querido Antônio Visconti, amigo de tantos anos, enfim, que teve um papel importante em um certo momento da história do Ministério Público para virar a página do passado, e tantos amigos e amigas do Ministério Público, e outros que têm hoje esse papel, porque, vejam, o que fez Taidério, o que faz Eduardo e outros mais, é heróico, num tempo em que as pessoas querem direitos humanos só para humanos direitos. É do heroísmo profundo. Eu, vivo, esteja em algum momento futuro, eu contarei essa história desses meus queridos companheiros e companheiras. Sua história, Gustavo, dos meus amigos do coletivo Transforma MP. Espero que essa história seja contada. Mas o que estou dizendo aqui é que, tirando as exceções, a regra andou com a exploração e a dominação. Quem sabe um dia a regra será escrever a página mais bonita, que é o povo, para o povo, pelo povo, escrevendo não o direito que oprime, mas escrevendo a justiça. Obrigado. Maravilhoso. Eu tô até sem ar aqui. Vou só fazer rapidamente alguns comentários do pessoal. Jackson Zilli, o nosso associado, promotor de justiça no Paraná, ele é um fã do senhor também, professor Alisson. Ele disse que acabar com a indústria do ensino jurídico, né, esse ensino jurídico que é uma tragédia, uma catástrofe, senão não há como livrar as pessoas da sua falta de consciência de classe. A Mariana José comenta que gosta muito de Walter Benjamin, que fala sobre direito como violência. O Plínio Gentil, lembrado aqui pelo senhor, diz que a nossa socialidade é moldada pelo capitalismo, né? O senhor disse isso muito bem. E a Suzana Sasson, acho que é Suzana Sasson, disse que ouvindo a aula do senhor, professor Alisson, ela fica com o coração quentinho. Só dizer aqui que o nosso nome, Coletivo Transforma MP, ele é uma espécie de uma homenagem a um grande promotor de justiça, que é o Marcelo Goulart, que foi promotor de justiça, o senhor deve conhecê-lo também, né? Oi. Foi promotor em Ribeirão Preto por muitos anos. Hoje ele é aposentado, mas foi ele que idealizou o coletivo. O coletivo ele vem aí das ideias do Marcelo Goulart, que sempre defendeu o Ministério Público como um instrumento de transformação social, né? Como o senhor diz, né? Há as exceções, o Marcelo Goulart é uma exceção, que fez trabalhos maravilhosos em Ribeirão Preto, quando era promotor de justiça por lá, fez trabalhos em prol dos trabalhadores sem terra, contra a queima da palha da cana, e outros trabalhos super importantes, e é uma referência até hoje, uma referência intelectual no Ministério Público até hoje. Então o nome MP Transforma MP, é uma homenagem a ele que também é nosso associado. Temos aqui duas perguntinhas, então eu vou fazer essas duas perguntas para o senhor, professor Alisson, e aí eu peço então para o senhor, com essas respostas, concluir o seu raciocínio, pode ser? Claro, claro. O nosso amigo Edevaldo Medeiros, que é juiz federal em São Paulo, meu amigo também, mando aqui um abraço para ele. Edevaldo Medeiros perguntou: qual a opinião do professor sobre uma união nacional contra o protofascismo? Ela é verdadeira ou faz parte de uma outra etapa do golpe? O Marcelo Maia pergunta: professor, existe a possibilidade de acontecer no Brasil o que ocorreu na Espanha com a renovação das esquerdas através do Podemos?
Não sei. Vai ficar para o professor responder. Eu não posso dar minha opinião aqui. E, por fim, aí, senhor, respondendo essas duas perguntas, eu peço para o senhor, então, fechar com a resposta do nome da nossa conversa, que é Democracia ou Barbárie. Eu fiz a gente pensou nesse título, homenageando a nossa querida camarada Rosa Luxemburgo. Eu não sei se foi ela que disse isso, o senhor pode me corrigir se não foi. A pergunta que eu faço é: democracia ou barbárie é o mesmo que socialismo, perdão, que é o mesmo que socialismo ou barbárie, ou seja, a democracia já é a barbárie? Perfeito, agradeço muito, querido Gustavo, muito suas proposições. Um abraço ao estimado Marcelo Goulart, seu filho foi meu aluno na Faculdade de Direito, então um abraço à família e a todas e todos dessa luta, inclusive do interior de São Paulo, do Ministério Público, que é também uma luta muito heróica. Enfim, existe a luta da capital, a luta do litoral, o Gustavo está aí no litoral, e existe a luta do interior, e todas são profundamente heróicas. Eu quero tratar dessas questões finais. O doutor Edevaldo, que também vai um abraço enorme pelo trabalho que faz e pela luta que desenvolve, um abraço especial. A ideia de união nacional é uma ideia extremamente bonita e problemática. Por quê? Porque eu gostaria de que o povo estivesse unido numa luta de transformação social, e eu não tenho dúvida quanto a isso. Meus ideais, inclusive, de transformação do mundo, são ideais que demandam a união dos trabalhadores e das trabalhadoras. Enfim, eu gosto muito do lema trabalhadores de todo mundo univos. Então, eu adoraria uma união nacional. Eu luto por ela, inclusive. A questão, efetivamente, é que união nos termos propostos na atualidade é uma tábua de salvação do capital contra a hipótese remota, mas é uma hipótese que só por existir já deixa o capital ensimesmado e preocupado, uma hipótese remota de que o desfecho do bolsonarismo seja de tal modo trágico que a esquerda volte. E olha que a esquerda nem tão bem esquerda é. É o que a gente teve aí nesses anos passados. Enfim, o capital nunca lucrou tanto quanto nesse tempo das esquerdas. Então, nem bem uma esquerda transformadora é. Mas, volto a dizer, existe um problema aí. Eu escrevi recentemente, recomendo, inclusive, a leitura para quem quiser, eu escrevi uma análise do nazismo alemão num livro substancioso organizado pelo meu querido amigo da USP, o professor Gilberto Berkovitch, sobre os 100 anos da Constituição de Weimar. E nesse texto meu, que abre o livro, inclusive, que tem uma âncora aí de reflexão sobre o livro, eu mostro como é que o marxismo lidava com Weimar e o nazismo. Enfim, esse livro da editora Cartier-Latam. Eu falo por lá como é que se desenvolveu esta trajetória de pensamento marxista sobre o nazismo. Rosa Luxemburgo foi uma pessoa central para esta luta. E Rosa Luxemburgo, de quem Socialismo ou Barbárie sempre é lembrado como um dos dísticos fundamentais da sua reflexão, ela insistia no fato de que, efetivamente, não resta opção para a luta social a não ser aquela que supere o capitalismo. Então, não dá para viver nas instituições burguesas. Para Rosa Luxemburgo, era socialismo ou barbárie. Tudo bem que eu posso dizer que o socialismo é uma democracia melhor que a nossa democracia, porque é o povo no poder. E esta que é a democracia não é democracia, porque é o povo votando em quem o capital fala que é bom para votar. Tanto é que pega o pior, fala que é o melhor, o povo vota no pior, achando que é o melhor. Então, eu já sei controlar o gado. Então, pode ter democracia. Democracia é ótima, porque se eu ponho um chip na cabeça da pessoa e falo para ela, agora você vai para lá, a pessoa vai, agora você vai para cá, a pessoa vai, eu não preciso eu tirar a democracia e dar o golpe. Eu posso dar o golpe falando para a pessoa que ela vote em quem eu quero. Então, no mundo inteiro, a democracia é um regime ótimo para manutenção do capitalismo, porque, efetivamente, o povo pensa conforme o capital. Então, eu já sei como constituir as massas, eu já sei, inclusive, como que essa massa vira aqui uma geleia à disposição do poder. Bem, então, neste quadro, eu voltava aqui falando do caso dos alemães e do nazismo. Neste quadro geral, em muitos momentos, a Alemanha foi tentada a fazer um governo de união nacional. Certas ocasiões era importante fazer isso, porque o SPD, que era o Partido da Social Democracia Alemã, em algum momento
esse partido teria a força de se juntar ao Partido Comunista e ambos fazerem uma luta de retrocesso de impedimento do retrocesso contra o Hitler. Então, em algum momento, teria sido importante a União Nacional, quando se deu o caso da ascensão do Hitler. Na própria Itália, antes da ascensão do Mussolini, era importante a União Nacional. O que ocorre é que não se deu naquele momento, inclusive houve vários dissabores no meio desse caminho. Em geral, o SPD não queria se aliar com os comunistas, porque achavam que eles eram muito de esquerda, muito radicais. Até o próprio Stalin, em algum momento, teve uma posição variável quanto a isso. Trotsky teve uma posição também variável quanto a isso. Ou seja, havia um problema sobre a União Nacional por lá. Em algum momento, valia a pena ter a União Nacional. Em outro momento, não valia mais. Por quê? Porque se fosse a União Nacional, depois de tudo o quarto pavimentado, seria a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras para não fazer revolução, para aceitar a concórdia burguesa instalada. A União Nacional tinha que ter havido em 2018, todo mundo junto contra a extrema-direita que disputava uma eleição. Não existiu União Nacional naquele tempo. Hoje, quem pede União Nacional é a direita, para que a esquerda apoie, que a esquerda não voltará mais ao poder e que ganhe sempre a direita sofisticada, essa direita cheirosa, essa direita aí emplumada, e vocês já sabem de que ave estou dizendo aqui, aves rara, né, porque tucano de bico azul é uma espécie meio rara. Bem, estou falando aqui que efetivamente essa concórdia hoje é para que a esquerda saia de qualquer alternativa do poder. Eu gostaria de dizer que era preciso que então a direita do Brasil embalasse o filho. Como já dizia o velho samba, toma que o filho é teu. Enfim, não foi a esquerda que fez esse filho, foi a direita. Em todas as suas esferas, frações, todo mundo se uniu numa grande nacional, internacional, porque veio dos Estados Unidos, enfim, é uma geopolítica do imperialismo, nessa grande internacional da direita. Foram eles que pariram Mateus. Agora, não embalem. Então, façam aí o que bem queiram fazer. Eu posso estar aqui dizendo algo chocante às pessoas. Eu até creio que nós precisaríamos investir mais neste conflito entre frações da direita para ver como é que essas frações se resolvem, porque essa gente precisa começar a falar mal entre si, essa gente precisa começar a revelar os seus podres. Tem muito áudio por aí que não veio à tona ainda, a gente precisa começar a escutar mais gente gladiando em relação a gente, ou seja, a gente precisa ver o desgaste desse pessoal. Se a gente se unir numa concórdia agora, todo mundo entra no barco e então alguém vem futuramente aí passando panos e limpando essa tragédia que aconteceu no quadro brasileiro. Eu, efetivamente, nos dias de hoje, digo, e disse isso em tantas entrevistas, falei um pouco mais disso, inclusive, numa entrevista aos queridos amigos jornalistas do Tutameia, um canal de internet de queridos amigos, Eleonora e Rodolfo Lucena. Falei por lá, eu sou a favor da União Nacional, desde que a União seja para resgatar tudo que se perdeu nesses anos de golpe e, ato contínuo, ganhar de modo progressista o avanço político e econômico, cultural, educacional, progressista e transformador do país. Se a direita quiser vir com a gente, que venha. Eu dou a mão para qualquer um que quiser esta plataforma. A plataforma é em vista do socialismo. Quem quiser vir comigo, por que eu falaria não para quem quer ser meu amigo? No passado ele não foi, mas se hoje ele quer lutar pelo socialismo, que venha. Não me importa a sua vida passada. Enfim, né? Já dizia a velha música mexicana, enfim, eu quero que a pessoa venha do jeito que vem. Enfim, o Roberto Carlos tem uma música infame, Me Conte Sua História. Nesse caso, não me conte sua história. Se você quiser defender o socialismo, não quer nem saber do seu passado, venha comigo. O fato é que não é assim. O fato é que estão pedindo para que nós abandonemos as lutas progressistas e venhamos com as lutas de direita. Aí não. Aí, União Nacional é com os termos de nossa luta. Segunda questão, inclusive tem a ver com a primeira, do Marcelo, a Espanha e o experimento espanhol. Esse experimento espanhol é muito bonito, ele conseguiu efetivamente deslindar um pouco dessa encruzilhada espanhola, e o Podemos foi uma experiência relativamente relevante, então não se pode simplesmente descartá-la, mas o fato é que a Europa tem um problema pior, em uma certa medida, é que a Europa está totalmente amarrada pelo capital nas instituições. É uma moeda só para todos os países,
É o euro que faz uma coordenação via grande capital bancário alemão, barra parcialmente francês, ou então desses paraísos fiscais da Europa, de tal sorte que o governo melhor de esquerda que tiver por lá é um governo subordinado às instituições. Vejam, a Grécia teve lutadores e lutadoras maravilhosos que tomaram poder na Grécia recentemente, o Siriza, outros mais. Não tem o que fazer. Ou seja, por lá é pior, porque já está totalmente amarrado. É mais ou menos igual aos Estados Unidos. Qualquer um que ganhar do Partido Republicano faz o que o Deep State quer. E qualquer um que ganhar do Partido Democrata faz umas 3 ou 4 coisas bonitas, um coraçãozinho, Obama, Hillary, Clinton e outros mais que são bonitos, tomam banho, não são horríveis como são Bush, Trump, Reagan e outros mais, mas dão golpe no mundo inteiro, como dá também o Trump, como dá também o Ronald Reagan. O golpe do Brasil foi dado desde 2013, governo Obama. Não foi o Trump que deu golpe no Brasil. O Obama quis dar golpe na Venezuela. E, inclusive, o Trump é pior para o mal do que o Obama, porque o Obama destruiu o Brasil, são 210 milhões de brasileiros, não ficou com a fama de destruidor da nação brasileira, não ganhou fama nenhuma de malvado, ganhou fama de bonzinho, ganhou o prêmio Nobel da Paz, inclusive, e esse homem conseguiu, mediante a sua bondade institucional, destruir o Brasil, destruiu pela Primavera Árabe, um punhado de países também no Oriente Médio e outros mais. E o tal do Trump, que é esse machão de francaria, ou seja, esse fulano que vem por aí, esse John Wayne pós-último filme, enfim, então já é a decrépita forma de atirar bala para o alto. Muito bem. Este Trump não consegue tirar o Maduro de um país que não tem o tamanho do Brasil, é menor que o Brasil, e esse tal Juan Guaidó é quase outra figura para entrar para os anais da história da imbecilidade, ou então do folclore do absurdo, enfim, dessa gente altamente exótica na história da humanidade. Ou seja, o Trump nem consegue grandes coisas, e o Obama conseguiu melhor. Estou dizendo que as instituições amarram a sociedade, a política e o direito pelo capital nos Estados Unidos e na Europa, de tal modo que, por mais que se faça uma concertação progressista, como se há de falar em espanhol, para Podemos, não se consegue fazer grande coisa. Um país como o Brasil, eventualmente, aí é a vantagem do atraso. Um país como o Brasil, eventualmente, se tivesse um poder social altamente coeso, não tem moeda única com a Europa, nenhum país do mundo está atrelado ao real. Observem qual a vantagem de ser um nada. Ninguém está nem aí com o real. Se o real voltar a valorizar ou desvalorizar, não quebra contrato nenhum do mundo. Efetivamente, a gente tem uma enorme vantagem no atraso. A gente é um quintal, um lixo da humanidade. E isso tem uma vantagem, porque se a gente um dia quiser efetivamente fazer vigor social, por um certo momento ninguém nos incomoda. Então a gente tem mais possibilidade de fazer um país crescer do que a própria Espanha. Esta foi, inclusive, a vantagem chinesa. Porque em 1978, 79, quem queria a moeda da China? Nenhum país do mundo tinha estoque de moeda chinesa. É um país que ninguém sabia que era. A China, mais ou menos no imaginário ocidental, era naquele momento uma coisa igual ao que é hoje a Coreia do Norte. Que países têm estoque de moeda da Coreia do Norte? Eu não sei nem dizer aqui, inclusive, eu já soube, mas já me esqueci, como chama a moeda da Coreia do Norte. Eu também não vou aqui abrir a internet para ver, enfim, não é um assunto. Mas estou dizendo, não ocorre em nenhum país do mundo guardar estoque de moeda da Coreia do Norte. Assim era a China. Resultado, ela manipulou o câmbio dela para exportar, para industrializar o país e fez o que bem entendeu. A Espanha tem euro. Se a Espanha resolver brincar de socialismo, não deixam, por causa do euro, porque muito da economia capitalista é lasqueada no euro. E os Estados Unidos são o dólar. Então pode vir a pessoa bonitinha, relativamente progressista, Obama, Hillary, este nosso amigo aí, Biden, vosso amigo, né? Não é meu, não é. Nem vosso também é. Enfim, essa gente edulcorada, enfim, essa gente que anda com ilusões juvenis. Ou até este Bernie Sanders, que muita gente tem ilusão quanto a essa pessoa. Gente, quem administra o dólar não pode fazer nada no mundo de câmbio social, porque todos os contratos do capital são atrelados ao dólar, mais até do que ao euro. Então, esse homem não pode mexer na economia estadunidense. Ele não pode fazer isso. Ele pode fazer pequenas asas, ou seja, um programa de urbanização de favelas. Isso é notável. E quando eu falo que isso é pequeno, não estou desprezando, porque para um ser humano que mora numa favela, ter uma casa é a total diferença da vida dessa pessoa. Então, não desprezo nenhuma luta progressista.
Se uma pessoa, eu volto a falar, vai lá com um colibri, pegar um copinho d'água, um biquinho d'água no rio, para apagar o incêndio da floresta, pelo menos apagou um biquinho de uma mudinha de arruda que pode crescer e já salvará aquela galinha. Mas o que estou lutando aqui é do incêndio da floresta. Então também não dá para viver atrás dessa gente, colibrizinho que está lá bicando a água do rio para ver se apaga o incêndio. Efetivamente, nós temos uma vantagem numa sociedade como a brasileira de que é fazer uma luta que, se um dia explode, é uma luta total, plena, transformadora. Por isso, um país como o Brasil é um país altamente vigiado e castigado. Por quê? O potencial de transformação de um país como esse é maior do que o da Espanha. É um quase potencial chinês, se esse país resolve ter um povo no poder. Por isso que o povo não pode pegar o poder. Por isso que o capital dos Estados Unidos controla a ideologia do Brasil via plim-plim, porque o plim-plim tem ligações históricas com os Estados Unidos. Ele defende mais o interesse do capital estadunidense do que do brasileiro. Ele tanto não defende o seu próprio interesse, que se ele quisesse defender o interesse brasileiro, ele defendia o Lula, porque o Lula faria, hoje, um comercial de jornal nacional valer milhões. Mas como está em crise, ninguém quer fazer propaganda no jornal nacional, então poucas empresas têm dinheiro para isso. Ou seja, dão um tiro no pé, porque no final das contas o interesse é o interesse do capital estadunidense. Para esse sim, vale a pena o país ficar destroçado, porque a Petrobras é dada de graça para os Estados Unidos, a Embraer foi dada de graça, apenas é tão ruim esta estrutura do capital que por lá nem dinheiro tiveram para comprar a preço de banana, não tinham dinheiro para pagar o preço da banana da Embraer, então devolveram a Embraer e a gente vai de novo ver se privatiza, ou seja, é desgraça por lá e desgraça por aqui. Efetivamente, com isso eu chego à última palavra. Eu quero dizer aqui, efetivamente, que eu tenho esperança, porque as pessoas veem que quando é muito horrível o quadro social, nós dizemos assim, puxa vida, parece que não acaba mais. Estimado Gustavo, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vá chocar o senso comum das pessoas. Eu tenho mais esperança no povo brasileiro hoje do que nos anos em que as pessoas estavam ganhando um salário mínimo para frente, as pessoas estavam viajando, as pessoas eram da capital de São Paulo e baixavam aí do Guarujá para conhecer o hotel do Silvio Santos e até se hospedavam no lua de mel no hotel do Silvio Santos, porque ouviram falar que o hotel era muito bom e coisas assim, e as pessoas compravam um jet ski e faziam um churrasquinho na beira da praia. Essa época que parece edulcorada, e perto de hoje porque efetivamente as pessoas podiam comer um churrasquinho, essa época não gerava revolução nenhuma, as pessoas estavam anestesiadas, tanto estavam anestesiadas, que essa geração é a geração de hoje. Essa gente está vivendo, mais ou menos, no rescaldo da profunda incompreensão política desse tempo. Observem, não é por outra razão que a gente vive faz uns 10, 15 anos numa cultura aqui no sentido artístico, cuja máxima expressividade é a música de sertanejo universitário. Faz 10 ou 15 anos que a música é despolitizada totalmente, não que o pagode da década de 90 fosse diferente, mas já era neoliberal também. Só que a última forma de politização musical no Brasil foi samba e rock, que chegaram até a década de 80, e MPB, que chegaram até a década de 80. Então tinha por lá umas bandas de rock um pouquinho mais progressistas, Eduardo e Mônica, e gente assim que a gente conhece bem daquele tempo. Um abraço a todos vocês, um abraço, queridos. Eu estou podendo de vez em quando ler aqui, então li Edivaldo, li Marcelo, um abraço enorme a todas e todos. Eventualmente eu peço desculpa, porque como eu estou olhando para a câmera, não olhei para as perguntas, então eventualmente gente muito querida me escreveu e eu não pude ler. Depois eu leio e vai aqui o abraço a todas e todos. Mas estou dizendo aqui que o tempo de politização musical vai até a década de 80. Chegou o neoliberalismo, a música é uma tragédia. É pagode, mas não pagode no sentido bonito. Enfim, outro dia eu falei dei uma entrevista aí num canal chamado Revolu Show, e a internet ficou em êxtase, porque eu citei a Jovelina Pérola Negra, enfim, que sobra para o pobre, o bagaço da laranja. Então isso foi década de 80. Hoje é só romantismo, eu vou pegar você e Tchan, e teve um sertanejo aí que nem precisa cantar, ele faz assim com o dedo, já é uma música, já é uma expressão musical. Então é uma regressão artística profunda, né? Enfim, eu vou pegar você e Tchan não quer dizer nada também, enfim. Então é uma onomatopeia que vai revelando a inculturação brasileira. O resultado, essa gente nos dias de hoje, o resultado é que não tem nenhuma articulação nem de fala. Ninguém sabe cantar, amanhã vai ser outro dia. Acabou o Chico Buarque, não toca mais em rádio nenhuma. Ninguém escuta mais Gonzaguinha. Enfim,
Uma vez eu cheguei para dar uma palestra no Nordeste, falei do Luiz Gonzaga, que nem é o Gonzaguinha, é menos politizado, é o pai dele, um homem quase plenamente conservador. As pessoas disseram, essa música é muito difícil, as pessoas só escutavam Aviões do Forró. E aí eu chorei, porque seja lá, seja em São Paulo, a cultura e a arte vão muito mal, enfim. No sul do país é tchê guri, tchê qualquer coisa. Então, de norte a sul, vai uma tristeza profunda em termos de cultura. Bem, o que eu estou dizendo aqui é que esse quadro nosso, desses anos em que as pessoas ganharam dinheiro e compraram um aparelho de som para fazer churrasco, beber cerveja e ouvir música que dá para ela uma alienação profunda. Eventualmente hoje, talvez o povo no auge do seu sofrimento resolva escutar melhor, resolva olhar para dentro de si. Observem, estas festas que juntavam milhões aí, milhares de pessoas pelos interiores do Brasil, era a celebração à cerveja, ao álcool, ao álcool, ao álcool. A pessoa nunca parava de pensar nela mesma. A pessoa vomitava para fora simplesmente esta falsa alegria. Quem sabe hoje, inclusive, a pandemia permita fazer com que as pessoas olhem para si própria. Alguém que não olha para a sua dor não transforma o mundo. Eu fico tentado, e com isso eu falarei a última palavra aqui a vocês, eu fico tentado a dizer que o pensamento transformador é aquele da esperança. Eu quero dizer, querido Gustavo, quando fiz minha tese de livre-docência, eu a fiz muito jovem, eu escrevi na USP aos 26 e 27 anos de idade. Defendi aos 28, 30 anos de idade, já era livre-docente. Escrevi minha tese de livre-docência sobre o filósofo da esperança, Ernst Bloch. E falei que a esperança é fundamental. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que é muito bonito falar a palavra da alegria e da esperança, mas também eu preciso dizer que a dor sensibiliza, tanto quanto a esperança. Só que nós não podemos ser nem só dor, nem esperança vazia e idealista. Nós precisamos reconhecer a nossa dor. O mundo está sofrendo, o povo está passando fome, o povo está desempregado, o povo está sem comida e, eventualmente, está se sustentando e vivendo porque tem a comida que os R$600 paga. Então, come um miojo, come um pão, uma coisa assim. No médio prazo, não é comida isso. No médio prazo, essa pessoa tem diabetes, tem pressão alta, vai ter problema no rim, vai morrer muito jovem. Então, as pessoas não é que estão morrendo hoje, mas estão vivendo tão mal que vão morrer mais cedo amanhã. E, efetivamente, o que estou dizendo para vocês é que o quadro da dor é imenso. E não façam como uma certa leitura edulcorada que fala assim, não, aguenta aí, vai dar tudo certo, ninguém solta a mão de ninguém. É melhor falar como a direita do Bolsonaro, você vai morrer. Essa pessoa está entendendo que ela está morrendo. Não venham a passar um pano em cima da dor. Nós temos que trabalhar a partir da dor. Nós temos que dizer, a sua dor dói muito e dói em mim também. Efetivamente, eu quero melhorar o quadro da luta, eu quero curar a sua dor. Mas para curar é preciso cauterizar o mundo. Então é dor sem desconhecê-la e palavra de esperança e ação da esperança. Porque se for só dor, aí é a política da direita. A política da direita é a morte, é a dor cruenta, cruel da realidade. Eles não escondem que morrerão e eles matam para que mostre a morte. Só que nós temos que ver a dor e temos que ver a esperança. Nós não somos obrigados a estar neste mundo deste jeito. Ninguém nos obriga a estar nesta situação. A sociedade é historicamente assim e não é eterna assim. O capitalismo não é da natureza. O capitalismo é um modo histórico de produção. Do mesmo jeito que ele existe, ele pode um dia acabar. Qual é a minha palavra de esperança? Hoje vivemos a exploração e vivemos a dominação. Com a nossa luta, com o nosso afeto, com a nossa amizade, com a nossa união, que é camaradagem e companheirismo, amanhã esta luta frutifica. Depois da manhã ocorre a transformação do mundo. E então a esperança floresce no nosso tempo, escrevendo uma nova história. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todas e todos. Nós que agradecemos, professor Alisson. Ainda acabou a fala ainda poeticamente, né? Uma fala que abordou questões de direito, de filosofia, de história, sociologia, política internacional, política nacional, formas de Estado, teoria política, teoria do direito. É realmente uma aula completa, a gente só tem a agradecer. Agradecemos a todos que participaram, assistiram, fizeram comentários, a nossa
amiga Sueli Riviera, que é uma promotora de justiça também aposentada aqui de São Paulo, que fez um comentário agora, Plínio Gentil, Elisiane Santos, do MPT, Vanessa Patriota, do MPT, a todos. É difícil a gente nominar, porque a gente pode esquecer de alguém, então agradecer a todos, agradecer a simpatia, a humildade, a camaradagem do professor Alisson, realmente marcante o seu carisma, é algo que me deixou muito, muito emocionado, muito feliz. Eu realmente gostaria de, um futuro próximo, conhecê-lo pessoalmente, para que nós possamos trocar mais umas palavras e agradecer aí a sua prontidão em aceitar o nosso convite, agradecer o amigo Antônio Galvão, que está assistindo também. E, professor Alisson, boa noite, muito obrigado, felicidades, tudo de bom para o senhor. Vamos logo, rapidamente, pensar numa próxima oportunidade. Será uma enorme alegria, Gustavo. Um grande abraço, uma boa noite, grande satisfação esse momento de todos nós. Um abraço, professor. Até mais. Obrigado. Boa noite. Valeu.